Boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Começamos bem? Opa, tudo errado. Mas é assim que é bom, velho. Tá assim bom. que é bom. Tá ruim, mas tá bom, né, velho? Ao natural. Tá bom, né? Ao natural. É isso mesmo, acontece. Aí, tá tudo bicho. O certo. pessoal sabe que é no pelo mesmo. Fala. Nós começamos mesmo, mas vamos terminar bem pra caralho. É isso aí. É isso que eu te falo. É isso aí. É isso Alto. que importa. É isso aí, já sentimos. Temos um convidado maravilhoso, Muito bom, especial. muito bom. Já vamos apresentá-lo devidamente. Isso, @Beyond the Cave, PDC, BEIBYOND, The Cave. Por favor, segue nós, Insta, Face, Orkut. Vai lá no Spotify, dá ICQ. o likezinho do Dá um Spotify. like, porque aperta a sineta. é isso. Faz Vocês gostam. Faz chover, faz chover. Faz chover, por favor. Por favor, É importante. isso aí. Curta, comente. Que mais que pra nós poder temos, propagar. Além disso, temos o nosso querido Apoia-se. Opa, coisa boa. Apoia.se Coisa boa pra você. /Beyond. É demais. BY. BYOD, The Cave. Não, é só Beyond aí no Apoia-se. Você não tem. Seja nosso apoiador. Por favor. Por módicos 20 mango, 20 cruzeiro. 20 Esse gerente cruzeiro. tá louco, hein? É isso aí mesmo, ainda continua. Cara, tá juntando a comunidade, tá cada vez Tá crescendo. bonita, né? Tem gente entrando. Porra, ganha uma camiseta, conversa com nós no grupo, vê aqui ao vivo, Vê ao pode vivo. fazer pergunta, coisa linda. Mostra a camiseta aí. Coisa lindíssima. Pedir pro Pedrão. Temas Mostra essa atemporais, galera. para ser honesto. Esta daqui, por exemplo, é de José Bonifácio. Bota na Então, câmera José aí. Bonifácio, temos aí... Tem Hayek. Tem De Hayek, quem que é essa daí? É do Hayek. Hayek. Eu tô com a do Platão coisas aqui, ó. lindas, coisas lindas. Pode dar uma olhada. Tem Pô, não foi à toa eu pegar Hayek, não, né? Não Hã? foi à toa. Não foi Não à toa. foi à Não. toa. Vocês pensaram, velho. Vai no lugar certo. Entendeu, velho? Cara, tem uma galera aí, Heráclito, Temístocles, cara, Miltíades. É isso. Eu não sei dobrar uma camisa. Imagina. Eu falhei na minha vida. Só Não, jogar em não, cima, isso não tem aí- problema Isso é sucesso, na verdade. nenhum. Então apoia a gente, R$20, faça isso, que a gente agradece manter as luzes do estúdio acesas, E certo, acesa. PV? O som rolando, né, PV? Cerveja gelada. Hã? Isso aí. Com Bora. certeza. Bora. Quem temos aqui hoje? Nosso querido Pedro Henrique Alves, que é natural de São José dos Campos, cidade industrial localizada aqui no interior de São Paulo, pertinho da Osório, a gente tá você- lá. É, por aí. É bacharel em filosofia pela Universidade de Uniana de Taubaté, começou na PUC e depois se transferiu para lá. Pesquisador independente das influências liberais e conservadoras na sociedade brasileira. Mantém uma coluna literária na Revista Oeste e publica regularmente ensaios na seção de ideias no tradicional jornal Gazeta do Povo. Além das suas funções como escritor e comentarista político, também é editor-chefe na LVM Ludwig von Mises Editora. Muito bom, excelente, 33 anos, É isso é o ponto que eu tô esperando chegar. um menino jovem. 33 anos é um jovem, um homem jovem, Homem jovem. com uma capivara já extensa, hein? Cara, já é isso. É isso Muito aí. obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado por obrigado. ter vídeo aí, meu amigo. Obrigado. E só fazendo uma correção pequena, todo mundo pensa que a LVM é Ludwig von Mises, mas na verdade é Liberdade de Valores e Mercado. A gente faz essa piadola. Me pegaram, me pegaram. Gostei. Sim. Porque tem a ver, porque é do Instituto Mises Brasil. Exato, a gente meio que saiu, né, do Instituto Mises, mas eu acredito até hoje que não foi por acaso que escolheram a LVM, deve ter uma brincadeirinha assim lá. Justo. Uma, O Hélio Beltrão pode depois comentar pra gente saber isso, mas... uma piadola. Ele Uma Beltrão piadola. tá em falta, ele já veio aqui, mas ele tá, Muito bom, é. não tá me Cara, muito respondendo, bacana. viu, Elião? Tem que Cobra. voltar aqui para conversar com a gente, O certo? cara sabe tudo. Querido Pedro, a gente sempre começa perguntando uma questão ampla, abstrata, mas que é muito individual e muito importante, que é o que é uma vida boa. Eu sei que não é tão simples responder isso, mas para você, meu velho, o que é uma vida boa? Bom, a gente tem tempo pra resposta mais longa ou vocês querem... Meu irmão, Sinto o pau. O tempo é teu, meu É, velho. exatamente. Show, vamos lá. Não é a Quanto primeira... menos o camarão falar, melhor. O bom de você estudar filosofia é que você se depara com essas questões que levam tempo para ser respondidas, né? Então, você meio que se acostuma com isso. Bom, antes de responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma espécie de uma imersão no que é a filosofia, eu acho, na minha opinião. Porque a filosofia foi a primeira a estudar isso, se perguntar o que é uma boa vida. Desde lá, anterior mesmo, até a Platão, né, os pré-socráticos já se debatiam sobre esse assunto, mas depois vai isso culminar nos estoicos. Os estoicos realmente se depararam com essa questão com mais profundidade. Mas se você for para pensar, a humanidade ela é feita, ela é constituída e entendida diferenciando de todas as outras espécies pela sua capacidade de pensar, de raciocinar. A razão
separa o homem dos outros animais. O cachorro não tem razão, apesar de muitas pessoas discordarem hoje em dia, né? Mas os cachorros não têm razão, o gato não tem razão, um hipopótamo não tem razão, só o homem tem razão. Por quê? Porque o homem ele é capaz de se questionar sobre a sua existência. E aí tá a diferencial de tudo. Primeiro a gente começou fazendo isso criando mitos. Quando os mitos foram criados, anterior ao mito da caverna, lá quando os gregos criavam os deuses e as outras civilizações, e no fundo eles estavam tentando responder o que é a existência, o que é existir. Então eles criavam os deuses para responder seriamente sobre essa questão. Porque muitas pessoas levam os mitos como se fosse algo banal. As pessoas criaram na transmissão oral porque eles não tinham mais nada para fazer, eles inventavam os deusinhos aqui, outro acolá, para entreter a multidão, o panis et circus, né? Mas não, na verdade não, eles estavam tentando compreender a realidade. O mito mito é poderoso, né? E depois, a partir de Parmênides e depois eles começaram a fazer uma investigação puramente racional, abandonando as alegorias e tentando entender com a linguagem possível o que é a realidade. Então, quando a gente faz essa imersão, por que eu estou falando disso antes de responder a sua pergunta? Porque a gente percebe que o homem, ele nasce para responder as questões básicas, mais profundas do que é existir e bem existir. E quando você vai entrando nessa questão com mais profundidade, você percebe que o homem então tem uma vocação. A vocação de compreender e de ajustar a sua vida a um princípio, a valores, a questões que gerenciam a sua existência no mundo. Então, para mim, uma boa vida é completar essa missão racional que foi dada somente ao homem, que é ajustar a sua consciência aos valores primordiais que a civilização foi construindo a partir dos tempos. Então, quanto mais você consegue praticar as virtudes, abandonar vícios, destruir em você princípios que te maculam e te afastam de uma espécie de existência boa, melhor, tudo isso é ter uma boa vida, é você se aproximar o máximo possível de uma perfeição humana. Mas veja, se aproximar só. Não é dado ao homem ser perfeito. O homem não pode alcançar a perfeição. E aí tá, não sei se vocês se recordam, a imagem da Capela Sistina, o dedo de Deus quase encostando no dedo do homem. Aquele vão que separa o dedo de Deus do dedo do homem, é ali. É aquilo que é a boa vida. É você tentar encostar no perfeito, fazer o máximo possível para encostar no perfeito, mas sabendo que você não vai conseguir. Você vai tentar. E sabendo disso, você pondera as suas ações, você se coloca num plano de humildade diante da existência, já que você não vai ser perfeito, você não pode ditar para os outros o que é perfeição e nem fazer com que eles aceitem o seu modelo de perfeição. Então, ter a boa vida é eternamente, enquanto você vive, buscar ser melhor a cada dia, vencendo vícios, erros e buscando uma certa harmonia com a existência. Na minha opinião, é isso. Muito bom. Fazer um bom uso do livre-arbítrio. Exato. É isso, né? Que é um dos principais valores da civilização. Bom senso, né? Bom senso. Então, prudência, que é o que falta muito hoje. Exato. Diga-se de passagem. Busca da perfeição de um arete, né? Que por mais que ele seja inalcançável, essa perfeição, mas você tem que ter isso como uma meta. Exato. Como uma busca, algo que te Exato. Cara, uma resposta 100% grega, eu diria, né? E ainda joga um pouquinho de estoicismo no final também, que é uma boa relação com aquelas coisas que acontecem com você que são inescapáveis. Exato. É o de situação que o filósofo ele vai se debater para sempre. Depois do iluminismo francês, né, basicamente, tem os outros iluminismos, o iluminismo alemão, que é pouco falado, mas o iluminismo inglês também, mas principalmente o iluminismo francês, ele tenta quebrar, ele tenta juntar o dedo de Deus com o dedo do homem, sabe? E a partir dali começa a dar muito errado, e não é à toa que a partir dali começam as grandes ditaduras, os grandes totalitarismos. Quando você tira do homem essa noção de que ele não pode ser perfeito, quando você fala para o homem que ele pode sim alcançar a perfeição, não só pessoal, política e social, aí você destrói todo o arcabouço filosófico, tanto que eu
eu digo isso em alguns ensaios que eu já escrevi, o iluminismo francês é a anti-filosofia. Ela não é o nascimento da filosofia. A gente pensa na filosofia principalmente a partir da filosofia francesa. O iluminismo francês destrói a boa filosofia. Ele retira da filosofia aquilo que é mais caro a ela. A noção de que ela é limitada, mas não é... Veja, é um paradoxo. Isso que eu vou falar aqui agora, eu sei que muitas pessoas não compreendem e eu vou ser criticado por isso. A filosofia, ela eternamente corre atrás de um vulto que ela nunca vai alcançar. Ela sabe disso. Mas é tão belo o caminho que a chegada não importa para ela. Por isso que a filosofia não fala sobre Deus exatamente como perfeição, paraíso, como um lugar. Isso quem fala é a teologia. A teologia é o principal foco dela, é isso. É explicar o que é Deus na sua essência e o que é o porvir. Mas a filosofia ela se contenta com o caminho. Tão bom quanto chegar é trilhar bem o caminho. Então, os franceses, principalmente os franceses, mas é bom dizer que isso começa antes. Começa ali no século XIII, com o Joaquim de Fiore. Depois pesquisem aí, é um monge franciscano, salvo engano, no qual ele pondera que a sociedade, que a gente poderia alcançar o céu na terra. Eric Weigl critica muito ele, inclusive. Então, os franceses, ele retira esse espaço do dedo do homem, do dedo de Deus. Ele pega o vulto e tenta sequestrar para dentro de si e fala assim, não, a gente pode sim. A gente pode ser perfeito sim e pode construir uma sociedade perfeita. A partir daí, a filosofia morre. Porque a filosofia deixa de ser o caminho e passa a ser a chegada. E quando a gente passa a ponderar que a gente pode determinar para todo mundo qual que é a chegada perfeita, o desastre está feito. Eu acho tão bonito, tão belo que você falou. A história conta que originalmente o dedo de Deus e o dedo de Adão estavam se tocando. Exato. E acharam que isso era uma heresia. Uma afronta. Uma afronta. E aí o dedo foi redesenhado de Deus está em riste, buscando contato. E é o dedo do homem que está semifletido. Exato. E a ideia é, Deus quer você. Exato. Se ao menos você se esforçar para tocá-lo. Exato. É para dar essa sensação de quase toque. E veja... E tem uma coisa, é uma forma muito utilitária e com uma alta preferência temporal de ver a vida, né? Porque se você consegue a todo momento alcançar a perfeição, você acaba não pensando no longo prazo e querendo gerar aquilo momentaneamente, entende? Sim, você posterga, você consegue postergar porque o seu projeto está lá no além. E só para terminar, eu ia falar, perdão, antes de você falar, você falou outra coisa que me lembrou, é a questão do diálogo com Protágoras. Quando o filósofo coloca como o homem é a medida de todas as coisas, isso é o niilismo. Perfeito. E ele é conhecido como o niilista. Exato. Exato. Então ele torce, e essa é a crítica aos sofistas do ponto de vista platônico, né? Uhum. A verdade não era tão preto no branco assim, mas na hora que o homem se coloca como a medida de todas as coisas e que os deuses não importam, essa hora que ele peca em rubris. E é isso que Sócrates tenta pegar ele no diálogo. Exato. Exato. E o mais interessante é o seguinte, quando a gente cria um ambiente de perfeição, ou pensa criar um ambiente de perfeição, a gente acaba com duas coisas que são primordiais para o ser humano, né? Desde a época de Platão. Platão já falava isso. Fazer agora um salve para o querido Denis, que ele está escutando agora. Tomara que ele não me corrija, né? Mas Platão ele falava o seguinte, que duas coisas são primordiais para o homem. A arte e o amor. O amor como expressão da sua ação e a arte como expressão da sua contemplação. Então, somente quando você não pode alcançar a perfeição, você vai contemplar a arte, você vai adorar o amor. Porque é algo tão epifânico, é tão raro, que você pode realmente adotar aquilo como um bem a ser guardado, né? Agora, se você já alcança a perfeição, o amor começa a ser banal. A arte pode ser qualquer coisa. Uma lembrança a Roger Scruton aí. Um mictório pode ser arte. A beleza está nos olhos de quem vê? Exato. Ou está no objeto? Pois é, e a beleza está no processo. Aí que tá. O Roger Scruton ele fala o seguinte, o processo não é o ato de fazer arte, não é isso o ponto. O processo é a partir do momento que você consegue juntar o sentimento, a contemplação e a existência.
Quando você junta esses 3 princípios dentro da arte, você tem arte. Quando você para diante das obras de Michelangelo, você consegue, por um minuto, por um instante fugidio, você consegue abonar toda a sua existência que volta. Você meio que sai daquela sua existência e começa a viver só aquilo ali. Talvez isso dure 1 milésimo de segundo, mas naquele momento... Eu faço um exercício com os meus alunos, fazia na época, que eu dava aula. Quando você está rolando no seu celular, no seu Instagram, daqui a pouco passa uma biblioteca na sua frente. Você para e volta, e depois você passa de novo. Alguma coisa fez você parar e voltar àquela imagem. O que foi? Alguma coisa no seu espírito, que eu acredito que o ser humano tem um espírito, que é o algo de maior perfeição que pode existir dentro de você, porque é algo dado pelo Criador, percebeu a sublimidade daquela imagem que você viu. Então, em 1 minuto, ele percebeu a existência daquilo, a consciência e o processo. Tudo aquilo entrou numa espécie de ebulição e a sua mente percebeu aquilo. É o que você vê quando você entra na Capela Sistina. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa que entra na Capela Sistina e não levanta a cabeça, ele já está morto. Ele já não é um ser humano, ele já morreu, de alguma maneira. Se você não consegue ver aquilo como uma coisa sublime, como uma coisa como o ápice da humanidade de alguma maneira, você realmente tem algum problema muito grande, cara. Porque eu tô falando isso porque esse tempo atrás me mostraram um vídeo de uma menina que tá entrando na Capela Sistina, mexendo no celular e ela sai sem olhar pra Capela Sistina. Eu falei assim, cara, essa menina tá podre por dentro. Ela em alguma coisa na vida dela, ela perdeu talvez aquilo que a civilização fez de mais bela. Quem tá podre são os pais, porra. O celular aqui é o cacete. Sei lá. Acho que tá todo mundo brigando com muita poluição na alma, no espírito, no contexto. Tá tudo muito poluído. Mas eu entendo. É difícil diferenciar o bom do ruim. Essa é outra coisa, eu concordo com Mas você. tem que ser tocado, né? Você tá falando daquele... O Roger Scruton toda hora se refere com a experiência enquanto... essa experiência do sublime enquanto a transporting experience, uma experiência transportadora. Tem a ver com a ideia da transcendência. Eu achei bonito que você falou várias formas de transcendir. Exato. Então, a arte não é o poder imanente dela, do quadro, da pintura, da coisa, mas é o poder transcendente dele. E aí você tem... E eu acho muito legal porque um outro cara que falava muito bem disso, Nietzsche, e aí tem toda a questão até platônica para falar dele, mas no ponto ele falava de várias coisas, e quando ele vai falar das obras do Wagner, ele é tocado por essa transcendência da música do Wagner. A música do Wagner leva ele a ver o Anel dos Nibelungos acontecendo. E isso é quase natural, você percebe. Não precisa forçar. É isso aí. Já fizeram um experimento, se não me engano, nos Estados Unidos, de colocar música clássica para as crianças dormirem e colocarem rock. Nada contra o rock. Não, pelo amor de Deus. Mas as crianças dormem muito melhor com a música clássica. As crianças se acalmam com música clássica. Fizeram um experimento, se não me engano, naquele Caçadores de Mito. Como é que era o nome da Discovery Channel? Mythbusters. Isso. Até as plantas parece que crescem melhor num ambiente assim. Então, exato, existe uma transcendência. Olha o Kobe Beef, cara. Kobe Beef. Olha o Kobe Beef. Exato. É isso mesmo, exatamente. Até violino os caras estão tocando ali pro boizinho. Então, assim, o que eu paro pra pensar, assim, e veja, a transcendência que nós estamos falando, aí tá um grande problema também do iluminismo. O iluminismo imanentizou tudo, né? Então, se não existe espírito, se não existe... Se só existe a objetividade material, a arte, ela se transforma num exercício, não de técnica, mas de... Como é que eu posso dizer? De uma espécie de caça-palavra. Esse tempo atrás, me mostraram um vídeo de um homem que deixou cair um óculos na frente de uma parede branca numa galeria de arte. Não sei se vocês já viram isso. Não. E a galera parou e ficou olhando o óculos, assim, achando que era arte. O cara só tinha derrubado o óculos lá e todo mundo ficou olhando tempos, minutos lá, admirado e sei lá o quê. Por quê? Porque quando você não tem mais a arte que te faz transcender, você busca a transcendência na ânsia. Você tenta pegar aquilo na unha. Vira com uma espécie de caça-palavra, sabe? Quando você fica olhando na página caça-palavra tentando achar uma palavra que faz sentido. É o homem olhando para uma tela que é um monte de rabisco e tentando achar qualquer sentido. É uma busca. O espírito dele tá ali dentro falando, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa, me dá uma substância. Eu quero ver o sublime. Porque o mundo material não é capaz de dar só isso para ele. Então, a coisa mais fundamental da arte
e que tem pessoas que discordam, e até mesmo eu quase discordo de mim em alguns momentos, mas a atemporalidade de uma arte mostra o que é arte muitas vezes. Quando você pega uma coluna grega, é só uma coluna, mas não é só uma coluna. Ela mostra mais coisa. Se você for parar para refletir, ela mostra um sustentáculo, a força de segurar um ambiente, segurar uma ideia, que é a ideia da arquitetura grega. Quando você olha, por exemplo, as divas que ficavam nas colunas, se não me engano, de Y, depois me corrijam aí no chat, que é as divas que eram símbolo de sustentação de ideias, a ideia grega. Então, tudo aquilo, a temporalidade... Cariatídeos. Isso, eu acho que é. Elas sustentam um tipo de arte que passa o tempo. Para além do espanto, para além da excentricidade, o mictório que foi feito arte não vai durar. Não vai durar. Ele nunca vai ser uma estátua, uma pintura de Michelangelo, uma pintura de Rafael. Nunca. Ele nunca vai alcançar esse status. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria, já que você falou isso tudo é por causa do iluminismo francês. Exato. Isso. Eu sou um crítico voraz dele, eu não canso de... Nós também. Eu queria que você falasse um pouco da diferença dos iluminismos, o francês e o escocês, principalmente, e o porquê a gente critica tanto o francês, a gente já viu, e o porquê a gente pende mais pro lado do iluminismo escocês. Por que teve essa diferença? Bom, vamos lá. O iluminismo, o escocês e o inglês, eles meio que se confundem em algum determinado momento da história, eles não são tão diferentes, né? Mas basicamente o iluminismo, o escocês e o inglês, ele se faz a partir dos princípios régios da liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, a gente está falando de 3 tipos de liberdade, basicamente: liberdade política, jurídica e liberdade pessoal, individual. O famoso livre-arbítrio, mas que não é só livre-arbítrio. Depois a gente fala sobre isso. Mas esses tipos de princípios. Quando a gente vai para o iluminismo francês, a gente tem uma espécie de liberdade que quer se concentrar dentro de um plano de organização política. Quando a gente fala, só para diferenciar, quando a gente está falando do iluminismo inglês, a gente não está falando só de política. A gente está falando de um modo de vida geral da sociedade. Tanto que o rei os reis foram submetidos às regras do parlamento, porque até o rei teria que viver aquelas leis. Ao contrário do iluminismo francês. O rei não foi submetido, ele foi tirado, enforcado, cortado a cabeça. Decapitado. Guillotines. Então, a gente está buscando o controle absoluto da sociedade. No iluminismo inglês, a gente está propondo um estilo de vida partindo do princípio da liberdade. E isso se dá por momentos históricos muito claros, na verdade. Primeiro, a gente tem a monarquia católica francesa, que foi extremamente rígida, tirânica em determinados momentos. E a tirania faz com que o povo reaja de 2 maneiras. Se ele não tem um regimento se ele não tem um modo de responder isso por meio do próprio Estado, da organização estatal, ele vai buscar a revolta e vai buscar a rebelião, perfeito? Só que no inglês, a gente tinha isso também. A gente também tinha o absolutismo dos reis. A diferença era que lá, aos poucos, a população viu que eles não precisavam criar motins para dominar o poder. Eles precisavam criar regramentos dentro do próprio Estado que submetessem o rei à lei. O povo não era a lei. O Estado tinha... As instituições geriam a lei. Os franceses tentaram ser a lei. Não tentaram construir instituições. Tanto que todas as instituições da França falharam. Todas as instituições da Revolução Francesa, que vieram logo depois da Revolução Francesa, as comunas, os parlamentos de júri, porque tinha um júri em cada cidade, era uma coisa horrorosa, cada município julgava, era uma baderna, né? Eles não criaram instituições. Cada hora, eu leio tem um livro chamado Dicionário da Revolução Francesa, que eu indico para todo mundo.
O autor, ele fala que em questões de uma semana eram criadas quase 3 constituições. Era uma coisa assim bizarra, assim, porque não tinha regra. Eles não criaram instituições. O iluminismo francês, quando ele apostou nos valores para a coexistência dos indivíduos, eles apostaram em construções de instituições. Aí o que eles fizeram? Só para a gente ter um panorama histórico, eles criaram a Carta Magna. A Carta Magna é a maior revolução política de todos os tempos que ninguém fala. A Carta Magna pegou o Estado e falou assim, ó, reizinho, senta aqui. A partir de agora você vai ter que respeitar isso aqui como aquele súdito. O mais podre do súdito que tá lá no baixo clero. Tudo bem pra você? Ah, não tem isso. Ou é isso, ou você perde seu reinado. O que você quer? Vamos respeitar as regras. Quando ele cria esse iluminismo, que a Gertrude Himmelfarb vai falar no livro dela, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, ela vai falar que é o iluminismo da razão, não, o iluminismo da sociedade, se eu não me engano. E ela vai falar que quando o iluminismo inglês cria instituições fortes para lutar contra a tirania do rei, ele estabelece um modo de existência que respeita princípios, que foi justamente o contrário que os franceses fizeram. Eles não criaram modos de vida, eles criaram um governo totalitário que ditavam. Ele, na verdade, lembra que no ensino médio que a gente fazia o triângulo lá para explicar o problema do feudalismo, né? Sim. Eles fizeram o contrário. Eles só viraram aqui. Então, o poder continuou totalitário, o poder continuou tirânico, só que agora o povo era a lei. É o caso famoso, né? A lei sou eu, a democracia sou eu. O rei agora era as comunas. O rei era Robespierre. O que diferenciava o poder do rei do poder de Robespierre? Alguém sabe me dizer? Nenhum. Ele tinha o mesmo poder de matar. Ele tinha o mesmo poder de ditar regras. Não mudou nada. Então, quando você não cria instituições capazes de balizar o totalitarismo dentro de um país, você cria novos modos de tirania. Simples assim. E os ingleses revolucionaram por conta disso. Os ingleses, eles descobriram uma coisa que foi sensacional e talvez seja a maior descoberta dos últimos séculos sobre política e democracia, que é o seguinte: a única forma de você impedir que um ditador surja é que cada pessoa que tenha poder grande dentro de um estado tenha pouco poder. Poder diminuto. Poder de gerenciar só um pedaço que lhe foi dado por regra. Se você dá para o rei somente um pedaço para ele gerenciar com poder de rei, ele não tem como ser ditador. Se você diz para o rei que para ele fazer uma guerra ele precisa passar pelo parlamento, como é que o rei vai fazer uma guerra? Mas essa ideia de equilíbrio de poder, que é o que você está dizendo, teoricamente nós temos uma Constituição que equilibra poder. Baseado nisso tudo, na verdade, né? Então, mas o Brasil está descobrindo uma coisa sensacional nesse momento, sabe o que é? Que uma palavra escrita não quer dizer nada se você não respeita. O que funciona? Qualquer um pode escrever qualquer coisa no papel. Qualquer coisa. Se as instituições podem dizer que respeita a Constituição, mas se de fato elas não respeitarem, caguei. Sim. Não funciona. Sim. Não funciona. A Constituição pode ser belíssima. Nossa, você terminou o primeiro parágrafo, você chora. Mas se as pessoas não respeitam. A 5ª emenda brasileira é belíssima. Você já parou para ler a 5ª emenda? Qual que é a 5ª emenda? Da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Ela fala coisas belíssimas. Que é sensacional. Se você não ler aquilo ali e não chorar, você não tem coração. É isso aí. Mas e na prática? Então, mas é por isso que eu tô dizendo. Você vê, teoricamente, equilibrar poder. Você tá falando, não, se o cara tiver um pedacinho aqui, tudo, eu entendo, tem um equilíbrio. Mas quando a gente passa da ideia para a prática da coisa, muda muito. Os ingleses ali do século XIII, eles começaram a experimentar uma coisa tão nova para eles e tão boa, que eles falam assim, cara, a gente precisa guardar isso. A gente precisa manter isso aqui. Que foi a liberdade. O servo, ele já não era mais escravo do seu patrão. Ele tinha liberdade, ele podia negociar o seu poder de serviço. Ele podia dizer pro patrão dele, olha, é o seguinte, tudo bem, não tem problema. Eu trabalho para você 12 anos. Fechou? Fechou. Só que esse espaço de terra é meu. O que eu planto é meu. E eu vou ter a minha casa. Dentro da minha casa você não pode entrar.
Tudo bem? Eu trabalho para você. Eu vou fazer o seu plantio, eu vou cuidar do gado, eu vou fazer tudo. O que você está me pedindo. Durante 12 anos, a gente pode até estipular um contrato, se você quiser. Mas a minha casa e a minha terra é minha. Só minha. Tudo bem? Esse tipo de liberdade, quando você vive, quando você experimenta pela primeira vez, talvez seja melhor do que a primeira vez o sexo. Porque você tem aquela sensação, peraí, eu domino a minha vida, então. Então agora é minha. Nós brasileiros não experimentamos isso. A gente não sabe o que é isso. Porque a gente já nasceu num sistema de liberdade. Mesmo diante da ditadura militar que a gente teve aqui, a gente não teve aquela ditadura que espécie União Soviética. A gente teve uma ditadura dura, principalmente com opositores. Mas não chega nem perto das grandes ditaduras do século XX. Então a gente nunca teve aquela perda de liberdade no sentido de, nossa, eu não consigo comprar minha casa. Nossa, se eu for comprar 1 quilo de arroz no supermercado, eu tenho que dizer para a comuna do meu bairro que eu vou comprar. A gente não sabe o que é isso. Então, a gente nunca experimentou esse tipo de perda de liberdade. O que está acontecendo nesse momento do Brasil, basicamente, é que a letra fria da divisão de poderes não diz mais nada. Ninguém respeita isso. E é óbvio que esse pacto federativo não funciona, que os próprios poderes já não tem mais esse... Parece que não tem mais gana por lutar por isso. De vez em quando eu converso com alguns deputados e tal, e eu falei assim, cara, não está muito claro para vocês que vocês estão perdendo cada vez mais espaço? Daqui a pouco vocês não têm mais o porquê desistir, velho. O que eles falam pra você? Com o deputado específico que eu converso, ele é maluco, cara. Ele não consegue dormir por conta disso. Ele falou que esse tempo atrás estava sendo debatido que se o Congresso não votasse o Marco Civil da Internet, não, a lei das fake news, o STF legislaria por falta de ação. Isso ainda não saiu da mesa, hein? Eu acho que você está pegando uma matemática tão cruenta ainda, que isso ainda está na mesa, porque o plano ainda é de levar isso a cabo. Sim. Está se esperando uma nova configuração de poderes para que isso possa acontecer. Mas olha para você ver como é que é o joguete do tirano. Porque o tirano do século XXI não é o tosco. Esse que é o problema, sabe? As pessoas pensam no tirano como aquele cara que ele senta com o dedo engordurado no sofá e fica apontando o dedo porque ele quer fazer. O cara, ele não consegue fazer conta de dividir na chave, mas ele decide que as pessoas... Não, bicho. Tirando do século XXI é inteligente, ele sabe onde ele tá pisando e sabe o que ele tá fazendo. Então, quando o Congresso não fala de um assunto, o que se supõe disso com uma mente sã? Que a própria sociedade não demandou debater aquilo. Isso, tá não tudo certo. Não é óbvio. Toca pau e vambora. Ou que não se chegou a um ponto de consenso suficiente para se debater isso amplamente tá tudo certo. Não, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do aborto. O aborto já foi falado tantas vezes, já foi tentado tantas vezes no Brasil, por todas as vias possíveis, inclusive pelo STF, e nunca prosperou. Que quando surge esse debate novo, eu falo assim, cara, mas não é possível. É isso. Não tem como. De novo? Que porra é essa? Antes de falar se é certo ou errado, não vamos nem entrar nesse assunto. Não. Sem julgar o mérito. É cansativo. É isso. De novo. Não vai pra lugar nenhum isso aí. Não, e fizeram se não me engano, o Poder 360 fez uma pesquisa esses dias e mostrou que o brasileiro dos 10 anos pra cá se tornou mais contra ainda. Então, cara, você quer mais o quê? A próxima vez eu acho que tem que vir o próprio Jesus Cristo descendo até e falar assim, chega. Os caras querem fazer goela abaixo. Entendeu? Então, assim, quando você se não tem uma demanda social, o Congresso não fala. E é assim mesmo, é para isso que funcionou. O Congresso é para isso. Então, veja, isso que eu vou falar, entenda que eu não tô dizendo basicamente que a gente tá numa ditadura, apesar que eu já falei isso também em outros momentos. Estamos sim, você não quer falar, eu falo, nós estamos numa ditadura. Não é um estado normal. Não. Estamos no estado de normalidade eu costumo falar que a gente tá vivendo o momento prévio ditadura, sabe? Aquele momento que você não sabe o que é, sabe? Que você tá pisando naquele terreno, você fala assim, cara... Normal não tá. A gente é de fato uma democracia. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas só para terminar esse raciocínio é o seguinte. Quando o Congresso não debate um assunto,
e o STF fala o seguinte, já que vocês não debateram esse assunto, eu vou fazer a lei daqui de cima e vai entrar em vigor agora e ponto final, a gente está vivendo, isso é o modelo de uma ditadura. Então, isso é um modelo de ditadura. É o que Stalin faria se tivesse um congresso funcional na União Soviética. Pera aí, os caras não querem falar? Beleza, vem aqui, deixa eu arrumar um meio aqui. Os juízes, vem cá. Eu quero que faça isso, beleza? Faz então, fez, pronto, tá feito. Isso não é ditadura? O Maduro está usando o mesmo judiciário para impedir que pessoas concorram com ele nas eleições. Sim. Não é um uso parecido, Sim. parelho. E para fazer uma relação com a França. A França fazia isso. A França pegou magistrados que concordavam com eles durante a Revolução, aqueles que não morreram, obviamente, guilhotinados, e eles usavam esses magistrados para criarem leis que os ditadores queriam, que o Robespierre pedia. Não é à toa. Eu costumo falar que se você é um historiador sincero, você tá com depressão nesse momento no Brasil. Porque você tá vendo acontecer de novo o que já aconteceu muito tempo atrás de novo. Então é uma coisa assustadora. Então, só para responder a sua pergunta, a diferença básica é que o iluminismo francês criou uma espécie de política. É que eu foquei demais na política. Depois a gente fala da filosofia, que eu acho que é a parte mais interessante. Mas ele criou uma política baseada no poder executório de ação. É o poder do eu posso. Eu posso e vou fazer. Eu sei o que é bom. E se eu sei o que é bom, eu vou fazer. E independentemente das oposições. E veja, isso é tão louco porque é justamente o contrário que falam pra gente da escola, né? Que os franceses respeitam demais a opinião popular. Respeitam, tanto que eu costumo falar que o francês ele toma café da manhã e já pensa em fazer revolução de tarde, né? Porque e greve depois da revolução. E greve depois da revolução. É uma coisa absurda. Você tocou num ponto muito sensível, principalmente para quem é pai e mãe e está ouvindo a gente, é que a educação é uma coisa tão curiosa que eu me recordo bem que quando eu tive aula sobre a Revolução Francesa, e eu lembro que termina sempre na pintura, ou do nas pinturas ou do Jacques-Louis David, ou do Delacroix, que é aquela que a Revolução é uma mulher com um peito desnudo, levando a bandeira, tem outro cara com uma carabina, e você vê avante, revolução no sentido de melhoria, vamos acabar com o feudalismo. Você sai, enquanto criança, desta aula de Revolução Francesa, achando a Revolução Francesa do caralho. Você acha ela do grandíssimo caralho. Você fala, nossa, que teria sido do mundo sem a Revolução Francesa? E era o que eles falavam, né? Eles falavam que eles queriam exportar a Revolução Francesa pro mundo. É isso. Os revolucionários falavam isso. É isso. E aí quando você vê o que foi o tempo das guerras napoleônicas, o que virou da Europa, e a herança dela, e o que não se compara, deveria se comparar com a Revolução Gloriosa. Sim. É dessa. E que essa é a mais antiga. E aquela que a gente não fala em hipótese nenhuma. Americana. A Revolução Americana. Exato. Então acho que teria que ser uma ordem. E uma ordem cronológica. Revolução Gloriosa, Revolução Americana, um século depois, e quase um século depois, e Revolução Francesa depois. E você sabe, se você for para pensar, isso é muito louco, cara. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Dessas 3 revoluções, só uma lutou pro poder. Qual que foi? Francesa. A francesa, só ela. As outras não lutaram por poder, elas lutaram por diminuição do poder. Excelente ponto. Sim. Por isso que ela é totalitária no segundo 2. É óbvio, você só pode ter totalitarismo com concentração de poder. Se o poder está difuso, é impossível. Uma coisa que é muito louca, que eu tava pensando, eu pensava lá na eleição do Trump, né? Gostar ou não gostar, isso é de cada um. Eu não debato. Eu acho que debater gosto em política é a coisa mais bizarra. Não é de homem. Eu não gosto do jeito que o Bolsonaro fala. Caguei, cara. Eu quero saber o que ele vai fazer quando ele assinar lá com a caneta dele. Se ele chama o João de José, pra mim, tô cagando pra isso. Que é o jeito dele. Enfim. Por que não tem ditador nos Estados Unidos? Por quê? Por que não tem ditador na Inglaterra? Porque depois de milhares, no caso da Inglaterra, milhares de anos, desde a Revolução Gloriosa, poucos reis conseguiram ser totalitários. Eles só conseguiram depois que tomaram o poder do parlamento, mas o parlamento recuperou esses poderes, inclusive a Revolução Gloriosa é a última vez que isso aconteceu.
Porque todas as vezes eles diminuíram o poder. A única forma de você fazer ditadura é concentrar poder. O modelo francês é um modelo totalitário. O jurídico também. É totalmente. É top-down. Essa é a diferença. Para mim, é o positivismo que a gente herda. O positivismo. Conte tudo. Os conte. E na formação do país, é uma formação jurídica que é igual a brasileira, francesa, e diferente da anglo-saxã, cara. Isso muda tudo. Porque você concentra menos poder, você deixa mais espalhado, vai decidir a partir do conflito. Esse foi o espanto do Alex Tocqueville quando ele foi dar uma olhada na Revolução Inglesa, americana. Democracia na América. Quando ele olha lá e fala assim, caraca, eles estão tirando o poder do Estado. O Estado quase não pode fazer nada. Tá tudo nos estados, com estados com E minúsculo. E transição de poder executivo a cada 4, 5 anos. Exato, também. Tem esse, que é o epítome da diluição. O poder executivo, que seria o poder, né, top-down, mesmo ele troca, a gente troca, que é a eleição mais importante. Exato. E o que eu acho mais importante é o seguinte, quando você empodera pequenos grupamentos, que é o que acontece nos Estados Unidos, basicamente. Cara, nos Estados Unidos, o bairro tem muito poder. O bairro decide qual é a empresa que vai coletar lixo na casa dela. Aqui, o Estado decide pra você quem vai coletar o lixo na sua porta. E fala quanto que é o preço e tudo mais. Então, assim, quando o poder tá difuso, não tem como surgir ditador, é impossível. Os outros falavam que... Você via matéria no jornalista que o Trump ia virar o novo Hitler. Eu falei assim, gente, mas isso é você não ter, sei lá, 200 gramas de cérebro, cara. É uma coisa bizarra, você não conhecia o básico da ciência política, mas o básico do básico. Não tem como, se amanhã, vamos pegar um exemplo assim, clássico, né, disso. O Obama queria passar a lei do desarmamento de tudo quanto é jeito. Se não me engano, em 2015, se não me engano. O Texas, o governador do Texas, vem aqui, vem pegar nossas armas. Cara, quando que você vai ver isso acontecer no Brasil? Que um caiado da vida vai falar isso pro Lula? Quando? Quando que ele vai ter o poder de afrontar o presidente dessa maneira e falar assim, aqui no meu estado? Não. Tá acontecendo isso, inclusive, no Texas agora, nesse momento, com a questão da imigração. Sim, das bordas. Bem feio, da fronteira. Bem feia. Mas a questão da Revolução Gloriosa é sensacional. A questão da Revolução Gloriosa é o seguinte, é uma revolução que não teve sangue derramado, teve coisa de, se não me engano, 15 pessoas. E não só não derramaram sangue, quando que eles estabeleceram um senso comum a partir da Revolução Gloriosa que ninguém mais tocou no assunto praticamente na Inglaterra. Quando o James III tentou tomar de novo o poder absoluto para decidir, principalmente as guerras entre os católicos e os protestantes, a população deu um não tão grande para ele, o parlamento tomou o poder com tanta força, mas tomou o poder para destituir o absolutismo. É bom dizer isso. Porque logo depois eles instituíram o novo rei, o Guilherme de Orange, e deu de novo o poder devido ao rei para eles e continuou com a sua parcela pequena de poder. Mas com Bill of Rights. É bonito isso. Com Bill of Rights. Porque na hora, só para colocar, na hora que o Guilherme em português, do Orange, é trazido e ele volta com John Locke para o Reino Unido. Ele já é trazido para assinar uma Bill of Rights, para falar, olha, só para não deixar aquela merda que aconteceu da outra vez, você já volta, mas volta assinando aqui, porque senão nada fez. E se não assinar... Então, tchau, amigão. Isso é o preceito, você falou de várias formas, é a tradição parlamentarista. Exato. É a definição do parlamentarismo, eles definem a partir daí. Fazer uma provocaçãozinha? Por favor, faça todas. Tá. Entendi, maravilha, realmente, formou as democracias liberais, coisa andou. Mas hoje, a gente não vive um momento que essas democracias liberais estão em xeque até certo ponto? Se a gente for pensar do ponto de vista cabeludo esse assunto, geopolítico e global, Eita. A gente lutou tanto por isso, né? E a gente vê, depois de 200 anos, 300 anos, um novo autoritarismo surgindo, ganhando espaço, e essas repúblicas, democracias, monarquias democráticas, liberais, constituição, do jeito que você quiser falar, estão perdendo espaço. Isso não é um problema também? Deixa eu pegar só uma frase famosa para ensejar essa sua resposta. Perguntaram pro Benjamin Franklin, isso é história real. Que tipo de regime vocês estão pensando para nós? Uma pessoa lá perguntou para ele na época do Congresso, da Junta.
E ele responde: a democracy, if you can keep it. Uma democracia se vocês puderem mantê-la. E o Thomas Jefferson fala outra: a democracia é uma árvore que deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de tiranos. Exato. De fato. Ou o preço da liberdade e eterna vigilância. Eles tinham essa visão. É lógico que eles entraram em guerra para isso. Exato. Eles tinham uma visão belicosa da defesa da desculpa. E eles estavam num momento também que precisavam disso, né? Porque tinha francês querendo tomar poder, tinha, enfim, o mundo todo estava de olho naquele. Na verdade, assim, a coisa que os Estados Unidos fez foi tão única e tão revolucionária que todo mundo olhava aquilo ali e falava assim, cara, não vai dar certo. Como é que você vai criar um federalismo tão amplo onde você tem tanta pouca cola para juntar tudo isso, sem você criar minis republiquetas dentro do seu país? É impossível fazer isso. Só que eles não contavam com um fator que é muito importante. O americano, ele tinha entendido o espírito do negócio. Os caras que pisaram aqui na América do Norte, eles viram a ameaça inglesa da taxação ao vivo, todos praticamente sofreram aquilo, e todos viram acontecer. Então eles falavam o seguinte, cara, ou a gente concorda minimamente, porque veja, logo depois vai vir outra guerra, né, a guerra aí do... 1812? Exato, a guerra de 1812. A gente tem que ter um mínimo de concordância. Então a cola era a cultura, por isso que é muito fácil você reconhecer o americano fora do país. O jeito dele falar, você já percebe. Fucking Yankees. Exato. Cara, você nota um americano só do jeito dele falar. Eu não tô falando de sotaque, não. Tô falando dos princípios dele. Só para colocar, porque a guerra de 1512 foi causada que a Marinha inglesa abordava os navios de todo mundo que ela achasse que fosse americano em outros navios, ele era pegado para trabalhar para a Marinha inglesa. Se eles quiserem, esse era o modus operandi. Exato. E isso ensejou a guerra, por isso você está falando isso, desculpa. Exato. E era uma coisa tão bizarra que o cara saía para trabalhar de manhã e não sabia se ele ia voltar de tarde. Então, assim, era uma coisa pesada. Mas, só para responder a sua questão da democracia liberal. A gente está vivendo um tipo de modelo totalitário. Isso é polêmico, mas já que vocês me trouxeram para falar disso, vou falar. Vamos lá. A nova ditadura, ela tem duas diferenças básicas, assim. A primeira dela é que ela tomou para si o bastião de defensor da democracia, que é uma coisa sensacional. É o cara que defende a democracia surrando todos os princípios dela. Né? E de hoje em dia. Exato. E o segundo modelo é o seguinte, você concentra o poder tão alto, mas tão alto na escala política, geopolítica, que você não tem como combatê-la. Eu vou te explicar. Se hoje a ONU determina que 5 grupos de países são medonhamente renegados pela comunidade internacional, o que você faz? Você morre. Você não recebe ajuda internacional, você não consegue fazer... O SWIFT não vai funcionar para você. Sim. Você não consegue sobreviver, você não consegue pagar suas contas internas. A Rússia se virou, hein? Não, mas porque a Rússia é um continente sozinho, né? A Rússia, eu costumo falar, a Rússia é o tipo de país que você precisa estudar a parte. Assim, você tem que estudar todos os países, aí você fala, na Rússia, então vamos passar pro próximo bimestre. Né? Porque, vai precisar de umas 3 vidas. Porque é uma coisa assustadora. A Rússia, ela tem tanta diversidade econômica e de todos os tipos de diversidade dentro do país dela, que ela é quase um planeta diferente, assim, junto com a China, né? Pois bem. Então, o poder que está na ONU, por exemplo, é um poder tão grande, mas tão grande, que Carlos Magno nunca sonhou ter esse poder. Nunca. Ele que tentou dominar o mundo. Ele nunca sonhou que ele ia ter o poder de chegar sei lá, vou dar um exemplo aqui. Chegar na Irlanda do Norte e do Sul e dizer o seguinte, olha, a partir de hoje não tem mais Irlanda do Norte e do Sul, porque ele tem o poder de fazer isso. E acabar com as fronteiras, acabou. Chegar num país da África, da África e determinar qual vai ser o líder. Hoje a ONU tem esse poder. Então, cara, o poder que a ONU concentrou em si é um poder tão grande, mas tão grande que a gente não tem par na história. Se você tentar comparar, por exemplo, o Império Romano, não chega perto. O que é o Império Romano perto da ONU? Então, assim, só para terminar,
a democracia liberal, ela tá tendo que lidar com um colosso que nunca a gente foi visto na história da humanidade, que foi a concentração máxima de poder que a gente fez. E veja, você sabe o que é interessante? Quando a gente fala sobre soberania, o que a gente pensa, basicamente? Eu penso em limite territorial, liberdade econômica e liberdade cultural. É os 3 princípios que eu penso de soberania. É claro que inclui outras coisas, mas basicamente são isso, né? Hoje, a ONU cria cartilhas e entra no seu país para ditar o que você tem que ensinar para o seu filho. Se a ONU quiser te quebrar economicamente de hoje para amanhã, ela quebra. E se ela quiser causar ou colocar em dúvida as suas fronteiras, ela coloca. E é louco porque ela não foi criada para isso. Não. Ela foi criada para garantir uma paz mundial. E ela não consegue fazer a garantir a paz mundial. Ou seja, veja, qual que é o poder da ONU hoje para resolver o conflito Israel-Palestina? Ou para resolver o conflito Ucrânia e Rússia? Que é o que teoricamente ela foi criada para. Não, eu digo mais. Ela tá vendo o Maduro fazer o que ele tá fazendo. O que Fokin está fazendo a ONU vendo o Maduro fazer o que ele... Não, vamos pegar outro cara, que pra mim é mais bizarro ainda. Existe um conselho da ONU, criado lá dentro da ONU, que é só pra lidar com liberdade religiosa e liberdade cultural. Só pra isso. Os caras comem, dormem e cagam pensando nisso. Eles são pagos, muito bem pagos, só pra isso. Lá na Nicarágua, eles estão prendendo padre, freira, pastor, freira de 90 anos tá indo pra cadeia, bispo tá indo pra cadeia, sem nenhum tipo de julgamento, cara. Só porque o cara é católico. É porque, assim, tá aprendendo outras religiões, mas a católica é o mais... E o que a ONU tá fazendo? Nada. A ONU não fez nada. Os Estados Unidos, ele cria embargos para tentar sufocar as ditaduras. A ONU não faz nada. Aí cria um textinho de internet e coloca... Então, assim, o poder da ONU é seletivo também. Eles ajudam quem eles querem. Então, assim, não é que a democracia liberal tá falhando. Cara, pelo amor de Deus, quem tem a democracia hoje mais garantida, a democracia real, a Venezuela ou a Inglaterra? Quem tem a democracia mais garantida hoje? A Estônia ou a Geórgia? Pô, não tem comparação. A democracia liberal é a única que funciona. Não tem modelo. Mas isso é para quem é do Ocidente. Não, mas até mesmo no Oriente. Se você for pensar, o que o Japão fez depois da Segunda Guerra Mundial? Ele adotou o modelo ocidental. E só é o Japão por causa disso. Não, mas é só o Japão também, né? Porque não, sim, mas é um que conseguiu fazer isso. Mas eu acho que a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul. E a China tem uma questão interessante. Vamos falar do elefante na sala. A China tem uma questão interessante porque ela é a que mais tirou gente da pobreza, o país que mais tirou gente da pobreza nos últimos 10, 20 anos, vamos colocar. 10 com certeza, na última década com certeza. E nós estamos falando de uma quantidade grotesca. E fez milionários e alguns poucos bilionários também, historicamente falando, é surreal. E se levantou, desindustrializou os Estados Unidos, pegou um monte de coisa para si, tem portos, comprou pneus na coisa, comprando porto, construindo base militar na Argentina e um monte de projeção de poder para tudo quanto é lado. Se você for perguntar para o chinês raiz, aquele que é confuciano de certa forma, entende o comunismo com características chinesas de uma forma ok e está feliz pela liberdade econômica que até agora existiu. Ele tá achando a China do caralho e achando o Ocidente decadência pura. Né, nessa dicotomia. Olha o problema. É um problema, né? É porque a China, ela adotou o que deu certo do Ocidente. Exato, né? Sem dúvida. A China é inteligentíssima. Tanto que quando eu escuto alguém criticar a China, eu falo assim, cara, eu entendo sua crítica, mas eu admiro eles. Porque eles pegaram algo que funcionou e abandonam aquilo que funcionou. Vai lá na China e prega transgênero pra eles. Mas eles não fizeram isso de uma forma democrática e liberal. É só isso que é o ponto. Mas o que é legal... Eu entendo, eles pegaram o que funcionou. Beleza. Não, o que funciona... Eles usaram o capitalismo de uma forma bem feita. Agora, não é uma democracia liberal, cara. Não é. Por mais que ela deu certo, você prefere morar lá ou morar numa democracia liberal? Não, lá não tem liberdade de imprensa. Tem um livro famosão que era um artigo de um cara chamado Francis Fukuyama. Acho que esse é o grande chance. E o livro é famosão. E o livro é O Fim da História. Um ensaio chamava-se O Fim da História, veio um livro. E ele coloca enquanto o destino final das nações, a última contemplação política que uma sociedade poderia ter, seria o liberalismo.
E depois disso não tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa. Uhum. Tem coisa mais crocante, Cereja do bolo. Não tem aquele cheirinho, né? Tem que te cheirinho seduz. de pão É fresco, a de pão picanha. amanhã. Picanha do A churrasco. textura da picanha não tem essa gostosura. Feed, Não, vai mas- no feed. É mais Ó, gostoso. Eu tenho algumas críticas à China que é o seguinte, por favor, Boa. não me matem, né? Enquanto eu estiver dormindo. Que é isso, façam isso. Que é o seguinte. Quando você fez a Revolução Cultural na China, Mao Tse Tung fez, eu li um livro que eu indico pra todo mundo tem que ler livro, nem que leve 10 anos, que é um livro com umas 900 páginas, que é a biografia do Mao Tse Tung. Cara, aquela biografia é sensacional, principalmente porque foi feito por 2 dissidentes historiadores. Então o cara, eles realmente escreveram uma crítica a Mao Tse Tung, mas eles se atentam muito a fontes primárias. Então é o tipo de crítica que você pode amar a China, mas é difícil você bater de frente com a crítica, porque o cara tá citando fonte ali, ó, você não concordou, mas você vai discordar da fonte primária, então é foda. Então assim, o livro é sensacional. E quando você faz a revolução lá cultural, cara, o país inteiro viveu uma miséria que ele cita lá no livro, que vai às decadências do canibalismo mesmo. É o tipo de fome que nós aqui no Brasil nem conseguimos imaginar, né? Que é uma fome, inclusive, que dizem que hoje existe na Coreia do Norte, né? Mas enfim, então chegou nesse nível. Então quando você fala pra mim que a China tirou em massa o povo da pobreza, assim, você fazendo as mudanças corretas não é difícil, porque da miséria do canibalismo para sair para um mínimo de dignidade, se você mexe uns pauzinhos corretos, você consegue, né? Isso significa que a grande população tem boa existência? Eu já duvido. Mas mas o que é muito importante de você pensar na China? A China foi muito inteligente economicamente. Por quê? Porque ela dá liberdade econômica para o país prosperar. Tira a burocracia, que é o que a gente insiste no Ocidente em criar. A China retira burocracias. Só que no final do dia, se ela estalar o dedo, tudo é dela. Então é o tipo de política econômica que é muito cômoda para o Estado. Porque ela faz o país prosperar, mas na hora que ela quiser, se ela quiser, ela toma. Uma pergunta que eu sempre faço. O empresário, pensa no maior empresário chinês, que eu não sei quem é. Pensa nele. Jack Ma. É. Não sei se é, mas vamos pensar no Jack Ma. Ele tem a liberdade de criticar o poder da China? China, pelo amor de Deus. Então você não pode dizer que isso é uma Te democracia. falo mais. Te falo que o dinheiro que ele tem guardado está fora da China. É óbvio. É óbvio que É sim. óbvio. É Por quê? Ou tá em Bitcoin. Pode ser que Por quê? Não, óbvio, mas Porque se o Xi Jinping acabou. estalar o dedo, acabou, é dele. Mas não há dúvida. É assim. Porque é do partido. Porque é no fundo do Estado. É da polis. Exato. Mas é muito... Cara, cá entre nós, a gente tem Então, que admirar. Os caras são Então, inteligentes. E aí eu volto Não, pra você. não. Não, mas eu falo mais. Inteligente. Essa questão, e é muito interessante, ela fica complicada em tempos de guerra. Só pra cortar essa rapidinho. Lógico. É o que eu chamo de ditadura soft. Hum. É a ditadura que te dá um gostinho de democracia. Pô, você deita na sua cama, você tem um celularzinho na mão, internet boa, você consegue entrar no Tinder. Pô, O Tinder coreano. chinês, que foi criado só pro país dele. Exato. Mas vai na Alibaba. Vai na Alibaba. Vai ali babar. Babá. Cara, você tem a sensação de, Mas como é um democracia ponto- capitalista. Como é 1,6 bilhão de pessoas, Não, 1.2. E, Desculpa, inclusive você a tá Índia, achando e a que Índia a gente vai passou passar, também. exatamente. Já passou. não, mas não é 1,2, né? A É China. 1.2 e 1.2 e pouco a China. A Índia agora. Enfim. Índia já é o primeiro, velho. 2 Brasis. Como é que menos. pode? Mas naquela como é que você porra? disputa com a Vai Índia? com o cara? Paquistão do lado. Puta que Jesus. pariu, meu Mas velho. como é que você disputa com a Índia, cara? Os caras espirra tem um filho, é uma coisa impressionante. Ainda tem as vacas lá. É. Isso que eu não consigo entender. Tem 1 bilhão e 300 e as vacas. E os macacos, e os ratos, e os Não. elefantes. E os caras fazendo comida na rua. São vários. Essa é raiz, hein? Eu assisto, eu acho que eu Isso, sigo uns adoro 4, 5 ver isso. canais. Eu adoro ver A minha isso. esposa, às vezes, ela olha meu Instagram pra ver se eu tô seguindo mulher, ela vai ver só encontrar comida indiana. Tem um com Braga Boy. Braga Boy é bom. Braga Boy é bom. Eu nem lembro mais o que. A gente atropelou. Deixa eu falar. Vamos mudar um pouco. A gente tá Gente, a gente isso tá aqui é muito papo É bom. que vocês. Eu Não, já isso tô é um no papo terceiro bom. copo, Não, desculpa, porque- gente. Isso é um papo bom. A gente Mas já é sabe. excelente. né, então. Eu quero fazer a pergunta aqui do nosso amigo, o Dr. Giuliano Roba. Ele dá uma mudada, vamos mudar um pouco. Ele fala do Olavo de Carvalho e da influência
do Olavo no conservadorismo brasileiro e na criação de uma geração aí de pensadores de direita. Como que você vê o Olavo de Carvalho e você acha que ele vai deixar um legado pro longo prazo? Vamos lá. Só para dizer, eu nunca fui aluno do Olavo. Eu nunca fui e eu conheço muitas pessoas que foram. São meus amigos pessoais que eu admiro muito, bons filósofos, historiadores, etc. Mas eu mesmo nunca fui aluno. O Olavo que eu conheço é o Olavo dos livros. Eu li quase tudo que ele escreveu. De livro que foi lançado, obviamente, né? Tem algumas coisas que ainda estão sendo editadas aí, até hoje pelo Thomas lá, David. Eu tenho a impressão do Olavo dos livros. O Olavo dos livros é genial. Ele é genial. Então eu faço meu julgamento não pelo que ele falou, mas pelo que ele escreveu. Então pelo que ele escreveu, ele é genial. E se você não fala, se você não admite isso, você não leu ou você tem ciúmes do Olavo, cara. Você não entendeu. Ou você não entendeu, porque ele é genial. Eu falo isso totalmente desapaixonado. Eu não tenho nada com a turma dele, eu não conheço ninguém que viveu com ele, eu não tenho nada disso. Mas agora, se você lê o Imbecil Coletivo e você não se apaixona por aquele escrito, você tem alguma coisa errada com você, cara, porque o livro é sensacional. Então, assim, o Olavo, ele era um ponto muito fora da curva no Brasil, cara. Muito fora da curva. Aqueles que a gente considera filósofo hoje não produziu metade do que ele produziu. A crítica dele a Aristóteles, agora falando como filósofo, talvez eu não tenha lido nada tão profundo, principalmente dos italianos. Os 4 discursos? Os 4 discursos, que ele revolucionou, na verdade. Genial, puta que pariu. Ele mudou a crítica de Aristóteles naquele momento ali, principalmente para aqueles que se abriram a ler isso, né? Porque tem alguma, por exemplo, principalmente se não me engano, na Hungria, eu não lembro se foi na Hungria agora, mas algumas universidades da Hungria, se não me engano, adotaram a crítica dele. Então, ele é genial. O Olavo, ele é genial. Quanto ao jeito dele, é como eu falei pra você, eu não debato isso eu levo pra minha vida. Se você não gosta do jeito dele, eu caguei. Isso é discussão puramente estética e não cabe a um bom filósofo julgar se o cara, ele não penteava o cabelo de manhã, cara. Isso aí, pra mim, eu não me importo. Então, assim, quanto ao Olavo dos livros, eu posso falar pra você, é genial e dificilmente a gente vai encontrar um cara como ele nos dias atuais. E você acha que ele conseguiu gerar uma onda, pelo menos, porque ele sempre falava isso, porque você não é, mas eu sou aluno, você é durante a vida inteira, porque é tanta coisa que o cara produziu que é bizarro. O COF é gigante, né? E 300 aulas. Vale a pena pra caralho, porque é um ensinamento bizarro, mas ele sempre falava que a ideia é que isso é uma coisa que não muda Você precisa criar uma nova geração política, né? E o Brasil precisa disso. Isso é claro. O que ele fez aqui pelo Brasil, o esforço dele, é notável, porque a gente não tinha isso na direita brasileira. Criar uma cultura. Sequer tínhamos uma direita, você começa a perceber. Não, mas assim, o que eu falo o Brasil não tinha a esquerda. Olha, entenda o que eu vou falar. Eu admiro a esquerda em 2 coisas, principalmente, tá? Admiro mesmo, e isso não é retórica. A primeira coisa que eu admiro é a coesão de discurso. Não hoje. Essa esquerda identitarista é bizarra. Isso aí não tem nem... Eles não se concordam. Mas a esquerda clássica, cara... Marxista. Pô, o cara lá da China, e basicamente ele tava falando a mesma linguagem do comunista brasileiro. Isso aí. Tanto é internacional. Essa coesão de internacional, né? Comic Con. Essa coesão de discurso, e veja, eu não quero isso pra direita, porque eu acho que a coesão significa ditadura. Mas é admirável você saber que o cara conseguiu criar essa rede de debate onde todo mundo fala a mesma língua, pelo amor de Deus. E a dificuldade de você fazer isso, né? Mas fodam-se eles. Fodam-se eles. E a outra coisa que eu admiro é a capacidade deles pulverizar a educação. E a educação comunista é muito pobre, mas eles conseguem formar professores, conseguem formar intelectuais, eles conseguem formar pessoas que produzem mentalidade Escola comunista. de Frankfurt. Escola de Frankfurt, Herol, né? Então, a direita e o fabianismo também. Mas o fabianismo ele não pegou no Brasil, na verdade, né? Parecem cristãos no Ele Império pegou na Romano. década de 90, mas depois... Pegou, o PSDB, porra. Mas na década de 90. Hoje, quem que lembra do PSDB? O vice do Lula vai sair e ninguém vai lembrar dele. Ninguém sabe quem é esse cara mais. Enfim. Mas assim, a direita não tinha isso, cara. Não tinha cultura de produzir intelectuais. Cara, vamos voltar antes do Olavo, tá?
qual é o intelectual de direito que você pensa antes do Olavo? O primeiro. Roberto de Oliveira Campos. Roberto de Oliveira Campos. Que não é. Vocês colocaria direita no sentido mais conservador, mas no sentido liberal. Ele tá no espectro da direita por ser. Mas olha que interessante. Esse, quando eu faço minha lista, esse é o segundo. Sabe quem que eu penso em primeiro? Quem? Vou dar só um exemplo. Por favor. Vou dar só uma dica. A melhor coisa que você faz é envelhecer. A frase básica dele. Escrevia teatros, escreveu O Reacionário. Quem? Who? Não me. Começa com que letra? Bom, mas vai ser, vamos seguir de trás pra frente. Vai lá. O primeiro que eu penso, assim, de trás pra frente, é muito antigo, cara. Que dá até vergonha de João falar. Camilo de Oliveira Torres. João Camilo de Oliveira Torres. Pra mim também. Foi bom. João Camilo de Oliveira Torres, ele tirou o Brasil de uma letargia. É o fundador do Partido Conservador Brasileiro. Exato. Feijó liberal, e ele, os caras. Mas isso a gente tá voltando no Império, velho. Não, mas veja. Era áurea. Tem uma era áurea aí. Não, o que eu acho interessante, quer ver? Eu vou pegar um livro dele aqui, que é muito interessante. Só rapidinho, só pra lembrar o nome aqui. Do João Camilo? De quando ele... Império, quando? Você lembra? A formação é Segundo Império, Segundo Reinado já. Mas é década de 30. Enfim, depois a gente pega o nome. Então, ele é o primeiro. O segundo que eu penso, vocês já citaram. O terceiro, Nelson Rodrigues, cara. Nelson Rodrigues, excelente. O Nelson Rodrigues, ele criou uma crítica na sociedade que não existia. Fato. Ele mesmo, eu não sei se ele já se denominou conservador, eu acho que até não. Não, ele fala, de certa forma... Ele se chamava de reacionário. Isso. Isso ele se chamava de reacionário. Mas de conservador, acho que não. Mas ele pulverizou uma crítica, e você sabe o que é interessante? A crítica do Nelson Rodrigues era a crise do Sebastião que estava comendo pão na padaria. Só que em forma intelectual, com conteúdo, né? E quando você vem pra cá agora, a crítica do Olavo é um pouco parecida. É a crítica do Bastião. Tem uma entrevista dele ótima na PUC TV de São Paulo, que é até com Cortella, que entrevista ele. E ele assistam, porque é muito bom. Ele e o Cortella e mais gente. Ele o Cortella, se não me engano, um professor que é Frei, coisa assim. Exato, eu já vi isso aí. E teve uma hora que fizeram uma pergunta pra ele sobre o que ele achava do inconformismo dos jovens. Ele falou assim, cara, o inconformismo do jovem é banal, porque ele junta uma turba de adolescentes do lado dele, 150, para se revoltar contra os dois, que é os pais dele. Agora, inconformado para mim ele seria, e fora da curva seria se ele defendesse os pais dele dentro de uma turba de 150. Olha que genial, é o que o Sebastião pensa na padaria. Ele tá olhando o filho dele, perdendo o filho dele pra universidade, e ele fala assim, cara, o meu filho, ele não é revoltado. Ele não é uma pessoa antissistema. Antissistema fosse se ele falasse, olha o seguinte, ó, eu defendo os valores familiares mesmo, e é isso. Vocês aqui da universidade, os 6.500 pessoas aqui dentro, vocês estão errados. Para mim, vocês estão errados. Simples. Então, cara, essa vocalização do pensamento popular, que quem fazia isso na Inglaterra era Chesterton, inclusive, essa vocalização do pensamento popular é a alma da direita, que a gente perdeu. Porque a esquerda, ela se naturaliza por intelectualizar o discurso. Cara, a dona Ana não se identifica com o discurso da escola de Frankfurt. Ela não sabe o que é a teoria do discurso de Habermas. É isso aí. Você não tem que explicar pra ela por que ela tem gostado da mãe dela. Exato, ela não precisa explicar. Não. Você precisa explicar pra sua avó por que aborto é errado? Isso, Sim. Não precisa. Então, assim, a direita, ela intelectualiza a realidade. A esquerda, ela cria a realidade. Ela tenta criar a realidade. Então, o Olavo, para mim, ele vocalizou a todo o sentimento brasileiro que estava já ali na classe média, já estava ali no populacho, e que ninguém conseguia criar conteúdo intelectual para fornecer isso. E é óbvio que ele traz muita cultura filosófica, cultura jurídica, cultura intelectual e até teológica. O Jardim das Aflições, basicamente, é teologia, mas
Quando ele traz isso, ele dá razão de ser para um público brasileiro que está marginalizado. Ninguém falava mais de conservadorismo no Brasil. Eu lembro que foi muito engraçado. Eu lembro que na universidade, quando eu falei que era conservador, parecia que eles tinham acabado de ver um ancião pelado no meio da sala, sabe? Uma coisa bizarra. O professor olhou. Sério? A professora que dava aula pra mim, então, foi sensacional. Ela achou que eu era um monstro, assim, sabe? Ela tomou um susto. Você se diz conservador? Porque conservador era o quê? Era o cara que batia no pau de arara, né? Isso aí. Era isso. Só fazer uma correção. João Camilo de Oliveira Torres, metade do século XX, escritor, jornalista. A gente confundiu com Bernardo Pereira de Vasconcelos. Não, eu confundi com outro. Eu confundi com Visconde de Cairu. Peço desculpa, eu escrevi errado aqui. Visconde de Cairu, para mim, é o fundador da mentalidade liberal conservadora no Brasil. Precisa ser resgatado com urgência. Mas o João Camilo é século XX, dezenas de livros, pensamento conservador. Ele trouxe o Russell Kirk pro Brasil. Isso. Exato. E o outro é o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é o fundador do Partido Conservador no Império. Perfeito. E aí o Feijó e o Vasconcelos são os fundadores dos partidos à época de 1824, a primeira Constituição brasileira, a mais duradoura de todas. 2 anos eu peço encarecidamente, voltem a estudar o Império. Não, puta, genial. É isso. Ótimo. A gente precisa, volta a ver as nossas raízes, na real. O Brasil tem a alma liberal. Eu tenho profundamente liberal e conservadora. A nossa alma é assim. Pegue o primeiro e segundo reinado, vocês vão se assustar quão liberais nós éramos. Deixa eu aproveitar um pouco essa parte do conservadorismo. A gente sempre pergunta isso e me vem à cabeça aqui. Já que a gente tá falando que, o Brasil é conservador e liberal, né? O que tá faltando pro conservadorismo no Brasil vingar? E qual que é a estética que a gente tem que usar? Porque você tá me falando que os caras conseguiram uma certa estética e dominaram uma boa parte da mídia, dos meios de comunicação, da educação, da cultura. Qual que é a estética conservadora? Eu tenho uma percepção do conservadorismo que talvez, pelo menos eu não vi outras pessoas vocalizarem. Nós temos que mostrar pro jovem que ser conservador não é algo ruim. Eu vou te explicar por quê. O jovem polonês, ele criou o país mais conservador do mundo. Hoje, é a Polônia, sem dúvida nenhuma. Porque ele notou duas coisas, basicamente. Herança histórica, o que o comunismo fez e o nazismo fez no país dele. E porque ele entendeu que existe uma herança intelectual que é antissistema. Veja, o conservadorismo, ele não é a favor do sistema. Quem disse isso, meu Deus? Os conservadores clássicos, eles lutaram contra o Estado totalitário. O clássico escrito do Reflexões sobre a Revolução na França do Burke é um texto lindo, maravilhoso contra a tirania revolucionária dos novos ditadores. Ele anteviu com mais ou menos 2 anos antes o que se tornaria a França totalitária. E ele não estava defendendo o rei. É bom dizer isso, porque as pessoas falam, ele estava defendendo o rei da França. Não estava, não. Em nenhum momento. Pelo contrário, tem outros textos que ele critica a tirania. O que ele estava percebendo era que o que estava sendo criado ali ia ter poder maior do que o poder do rei absoluto. E ele criticou isso com antecedência. Cara, o Burke, ele é genial. Ele precisa ser redescoberto no Brasil também. Muito. Ele é genial. Basicamente, o que ele falou é o seguinte. Ele fez um trabalho de adivinhar o que aconteceria politicamente num país antes de acontecer a revolução. Cara, isso é genial. É absurdo se você ter uma visão analítica desse nível, né? E tá todo mundo feliz pra caramba. Os filósofos, no sentido... Cara, ele foi criticado. É isso. Ele era o único que tava na mão contrária. E outra, que é curioso... Ele era Whig. E o que é curioso, muito curioso, ele endossou a Revolução Americana e criticou a francesa. Ele tava certo dos dois lados. Perfeito. Isso é muito foda. Perfeito. Mas você sabe por quê? Isso eu quero transformar isso em um doutorado um dia. Burke, ele percebeu qual é o problema político. O problema político sempre vai ser concentração de poder. Nunca. Aonde você vê concentração de poder, você pode esperar, vai vir ditadura. Não tem como não vir ditadura. Aonde tem concentração de... Eu vou repetir isso até o final do podcast, porque eu quero que isso se eternize, cara. Aonde tem concentração de poder, vai virar ditadura. Não tem como não virar. Não tem como, é impossível. O ser humano anseia por poder. É o Lord Acton falava.
O ser humano busca poder. Meio Foucaultiano isso aí também. Não, ele tá falando de outra coisa. O Lord Acton falava o seguinte: poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Sim. É isso que ele tá O falando. poder, ele busca, o homem busca dominar os outros desde sempre. Você, como pai, tenta dominar seu filho. E é o poder enquanto organização, o poder enquanto ordenamento. É necessário ter uma ordem. Qual será essa ordem? Então, mas aí que tá. Ordem não é absolutismo. É isso. E tem para os dois lados. Você me falou do poder e a concentração, e me veio à cabeça logo de cara uma outra temática que também não é tão bem vista, e poderia ser muito melhor vista, que é a Guerra do Peloponeso, que é a guerra de dois sistemas de poder. Qual que é melhor? A democracia ou a oligarquia? Pois é. Era Esparta oligárquico e Atenas democrático. Os dois degeneram. E Atenas, quando degenera para o populismo, degenera para o demagogo. Oclocracia. E aí ele cai na forma degenerada e cria um problema. Por quê? Porque quando você deixa o populacho dominar... Adoro essa palavra. Porque o populacho é aquela população que age por instinto, por sentimento. Hoi polloi. Exato. A grande turba, a grande massa. Você não deixa a razão funcionar no seu cérebro, você deixa o seu espírito sentimental guiar as suas decisões. E isso é, tanto na ordem pessoal quanto na ordem social, horrível. Mas qual que é a diferença da ordem para o absolutismo? O que os ingleses fizeram foi criar um ordenamento estatal para possibilitar a liberdade. Se não existissem aquela divisão institucional de regramento dos poderes do Estado, não haveria liberdade individual. Como é que você vai garantir a liberdade individual de qualquer indivíduo numa sociedade se não existem regras? Se não existem princípios? Aí que está o problema do libertarianismo, e desculpa os libertários que nos escutem. Não tem como existir liberdade no vácuo. É isso aí. Se você Quem garante a liberdade? Exato. Quem vai ser o garantidor que todo mundo vai ser livre? E que alguém não vai querer mandar em tudo? Solta 5 pessoas dentro de uma floresta. É isso. E deixa eles sobreviverem. Isso vão ser comidos. Vão ser engolidos pela natureza. Porque a natureza é o caos. E dominar a natureza que é o difícil. Então, a ordem gera liberdade. E quem diz isso é Roger Scruton. Roger Scruton, no livro A Grande Tradição, o Conservadorismo, ele fala que a grande diferença do liberal, que ali, eu até entendo que ele fala do libertário, não do liberal clássico, né? Liberal, porque tem vários termos. Exato. É que no Brasil a tradução não é tão fácil de Ninguém nem sabe o que é liberalismo aqui. Cara, eu quando edito os livros, eu transformo, quando o sentido do liberal é progressista, eu escrevo progressista, para deixar claro, porque o brasileiro ele não entende isso ainda. Não sabe. Pois bem. Então, Roger Scruton ele fala nesse livro. A grande diferença do liberal, para entender progressista aqui, para o conservador é isso. O liberal, ele acha que a liberdade é um sistema que age no vácuo. Você deixa o cara livre e a liberdade vai vir por consequência. Não é bem assim. Então, é a mesma coisa dos Estados Unidos. É bom dizer isso. Talvez o país mais liberal do mundo no século XIX tenha sido os Estados Unidos. Mas isso significava que você podia fazer o que você quisesse? Não, bichão. Você podia ter arma, mas a partir do momento que você tem arma, você tem responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser punida também, se você fizer alguma coisa errada com ela. Então, a grande diferença do liberal, do libertário para o conservador é isso. A ordem para o conservador é importante. Tão importante quanto a liberdade. Se você tira todo o regramento jurídico que funciona numa sociedade, não adianta lutar por liberdade. Isso é loucura. E olha que interessante, a gente está vivendo esse paradoxo nesse momento no Brasil. Esse paradoxo é nesse instante. Tem um cara que está agindo com poder absoluto. Acho que ninguém discorda disso hoje. Indiscutível. É indiscutível. Esse cara criou uma ordem absoluta. Logo temos menos liberdade. Se esse cara respeitasse a ordem constitucional estabelecida e aceitada pela sociedade, nós teríamos o quê? Mais liberdade. Uma coisa repele a outra. É óbvio isso. É óbvio, na ciência política isso é muito claro. Genial, não, e é isso mesmo. E vindo pensando nisso, mas com uma outra ideia, a gente sabe que o debate, a polarização, ela é boa para o debate em si. Na verdade, ela cria o debate. Para você poder ter uma síntese, você tem que ter ideias divergentes
que estão colidindo para você poder chegar numa conclusão. Exato. Certo? Então a gente pode pensar que a polarização é uma coisa boa. Sim. Certo? Polarização de ideias. Só que essa mesma polarização de ideias, ela pode gerar uma massa que, por acreditar tanto nessa ideia, acaba não entendendo o que está acontecendo. Um aspecto de um efeito de massa devido à polarização. Então, será que isso não é um problema? Tipo, eu entendo que a polarização ela é boa, nesse conceito de pensar de um lado e do outro, para você poder gerar uma ideia, mas será que ela não pode gerar um efeito de massa e aí imbecilizar a galera, que parece muito o que está acontecendo hoje? O Thomas Sowell, ele tem um livro chamado Conflitos e Divisões, que ele tem uma parte muito pequena lá daquele grande livro, que ele fala uma coisa, que ele faz uma diferenciação muito boa, que não é exatamente essa diferenciação. A diferenciação eu tirei das ideias dele, né? Mas ele não faz exatamente a diferenciação, mas eu faço. Para mim, é muito diferente você ser ativista de uma ideia e você ser militante de uma ideia. Vou tentar explicar. O ativista, ele é um ativista racional. Ele chegou à conclusão de que aquela ideia é a melhor possível, ele quer expandir essa ideia, porque ele acredita que isso vai gerar uma sociedade melhor. E todo mundo faz isso de alguma maneira. A católica que está rezando no terço dela e catequiza o filho dela, até é uma ativista do catolicismo. E a gente faz isso o tempo todo, o momento todo. O militante, ele é uma massa acrítica, que não raciocinou sobre as suas ideias, mas aderiu àquela ideia com uma força de religião. Religião que eu falo assim, uma espécie de hipnose coletiva. Ele não quer saber se aquelas ideias têm conclusões aceitáveis, se o meio termo dela, se o meio caminho dela para ser implantada é um meio caminho aceitável. Ele simplesmente quer que aquilo dê certo porque quer que dê certo. Então, o militante não é ativista. O ativista, ele consegue localizar os erros que há nas ideias dele. Por exemplo, eu faço críticas ao conservadorismo, principalmente brasileiro. O conservadorismo brasileiro não é esclarecido, por exemplo. O nosso conservadorismo depende demais do Olavo de Carvalho, que eu já fiz o elogio dele aqui devido, mas vai muito além de Olavo. Você precisa ler um histórico, uma história filosófica por trás, que passa por Adam Smith, que para mim ele é o fundador do conservadorismo, Adam Smith, e não o Burke. O Burke, né? E chega até agora com a produção de Thomas Sowell, com a produção de Roger Scruton. Então, se você não tem essa percepção total, você não pode se dizer um ativista conservador, na minha opinião, né? Então, só para fazer essa diferenciação, a polarização que nós vemos no Brasil hoje, ela é criticável. Eu não critico a polarização, vou deixar isso bem claro. Todo processo democrático demanda depolarização. Sim. Ponto. Se você não tem polarização, você tem pensamento único. Era o que tinha na década de 90, aqui no Brasil. Eu diria que qualquer ideia de melhorar um pensamento, você precisa de polarização. Não, é ridículo. O cara que critica a polarização por criticar a polarização é ridículo. É o coração do debate, né? Se não tiver isso, você não vai a lugar nenhum. Não vai, ser estático. E você vai criar uma sociedade ruim, onde você não consegue melhorar suas próprias ideias. Pois bem. Então, a polarização é boa. O problema é que a polarização brasileira hoje, ela se apega a pessoas. Eu sempre vou bater nessa tecla. A pessoa, ela pode encarnar de determinada maneira um pensamento que você tem, mas ela nunca vai encarnar completamente. Mas não dá pra você não... Sempre vai ser uma pessoa que vai estar traduzindo uma ideia. Eu entendo o que você está falando, mas você começa a ficar muito fora do que a realidade em si porque sempre é uma pessoa. Dá pra você defender essa pessoa com a distância moral necessária. Perfeito, isso sim. Você não precisa fazer dessa pessoa uma ilha que você precisa viver pro resto da sua vida. Sim, perfeito. Então, hoje no Brasil, a gente tem essa diferenciação. A gente vê pessoas como expressão das ideias. Não existe isso. Quando a gente transforma pessoas em expressões de ideias, a gente se frustra. Porque essas pessoas, voltando lá no começo do nosso bate-papo, elas falham. E vão falhar mesmo. Uhum. E é bom que falhe, porque se não falhar, eu tenho medo. Tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Então, o problema do brasileiro hoje é que ele transformou essa polarização numa religião. Ele acorda de manhã, faz o sinal da cruz e fala o nome do Deus dele.
Então tem que ter esse distanciamento seguro. Isso significa que você não pode lutar pela eleição? Claro que não. Lá, os americanos lutam por pessoas lá nos Estados Unidos desde o começo. O debate entre Jefferson e os outros... E Adams foi gigante. Os dois eram amigos, é bom dizer isso. Opa. Os dois se degladiavam e as pessoas defendiam ele com símbolos nas ruas. Então, isso não tem problema. O problema é quando você transforma nisso numa religião. E veja, outra sequela do iluminismo francês foi isso. É você transformar a política numa religião. Quando você... A famosa frase de Raymond Aron. Quando você tira Deus da sociedade, você coloca qualquer coisa no lugar. Quando a ideologia francesa tirou Deus da situação, ela transformou a política em Deus. Então, a gente está meio que transformando a política brasileira em Deus. Então, a gente tem que tomar um certo distanciamento moral. E isso, veja, é muito claro para mim, por exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Em 2018, a minha família era uma coisa impressionante, porque em 2018 já tinha essa polarização gigantesca no Brasil, né? As pessoas me ligavam para saber em quem eu ia votar. E se eu não falasse em quem eu ia votar, eles ficavam nervosos, assim, sabe? Quem você vai votar? Quem você vai votar? Eu só falei em quem eu ia votar, que eu votei no Bolsonaro, no dia da votação no meu Instagram. Eu falei assim, cara, não tem dúvidas, assim, eu até espanto que vocês duvidem que eu ia votar no Haddad, pelo amor de Deus, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não ia ter esse voto, mas por que vocês querem saber o meu voto? Vocês têm os seus princípios, você tem o seu cérebro aí. Por que vocês querem saber quem eu vou votar? Não faz sentido. Então as pessoas, elas estão ancoradas às suas ideias em coisas erradas. Veja, vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Eu não voto, eu nunca vou votar e jamais cogitarei a possibilidade de votar no PT. Não, em qualquer pessoa ou partido que defenda o aborto. Eu acho que é o crime mais hediondo que a humanidade já pôde um dia pensar. E eu deixo isso muito claro sempre, e não é por conta da minha fé, tá, gente? Eu sou católico, mas esquece a minha fé. Eu não uso religião para debater esse assunto. Para mim, o aborto é um crime hediondo. Hediondo, talvez um dos mais macabros que a humanidade pode ter feito. Junto com a guilhotina e outros mais. Então, se um político... Em todas as condições? Em todas. Em todas. Já a gente explica isso com as minhas ideias. É a única coisa que eu sou radical na minha vida. Mas digo, então por você se mudaria a lei brasileira? Não. Você sabe por que eu não mudaria? São todas as condições. Estupro, anencefalia, risco de morte materna. Então, assim, mas eu... autorizado a fazer o processo. Aí que tá. Aí tá a maturidade da democracia. Se o povo adquiriu a responsabilidade, a consciência de que o Brasil deveria aceitar essas condições, eu não posso mudar. Ah, mas tô falando da sua convicção pessoal. Não, a minha convicção... Não, sim. É que você perguntou se eu mudaria a lei. Eu não tenho esse poder de mudar a lei. Mas por você... Talvez quem tem o poder de mudar a lei hoje é o Congresso e o Xandão. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Então eu tenho que respeitar o que foi votado. Mas assim... Eu acho que todas as condições. Então, esse é um princípio básico da minha vida. Ninguém precisa adotar comigo, não. Perfeito. Cada um vive o que você quiser. Mas isso pra mim é muito claro. Se o cara apoia o aborto, eu não vou votar nele. Ponto final. Não vou. Pode acontecer o que acontecer. Eu não vou votar. Porque isso pra mim é um crime hediondo e eu não posso apoiar um cara que apoia uma ideia dessa. Mas isso é uma opinião minha. Defende o que você quiser. E se você tá sentado na mesa comigo e é meu amigo e defende o aborto, eu vou conversar com você do mesmo jeito. Não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Eu não defendo, não. Mas... Só pra deixar claro. Mas, em questão de liderança, votar numa liderança, eu não vou votar num cara que defende essa ideia, ponto final. Então, mas por quê? Isso é uma questão racional. Eu pensei nisso, estabeleci isso como um valor da minha vida, um valor que eu creio e acredito, e estabeleci isso como um limite. As pessoas hoje no Brasil não estabelecem esses limites. Eles votam, por exemplo, se amanhã o Lula falar que defende uma coisa, ele muda hoje a opinião dele. Ele adequa, ele faz esse trabalho de massinha modelável. E não importa o que o cara defende, o cara adequa os seus princípios assim, de uma maneira tão... Então ele não tem... E aí que tá. Um dia eu vou escrever um livro. E só porque eu não acho que eu tenho competência para escrever mais que isso. Que se chama Política dos Valores. Você só pode ter uma sociedade justa se a sua política é baseada em valores. A sua política, eu não tô falando do Congresso. Eu não tô falando de Estado. Conduta individual. A sua. Por quê?
Porque somente acreditando em valores você consegue adequar a sociedade a um mínimo organizável. Por exemplo, você pode ser de esquerda e não concordar comigo que sou um conservador. Mas se nós dois defendemos a liberdade de expressão, tá aí. É um princípio valorativo que a nossa sociedade vai abraçar. Pode acontecer que a gente muda de líder amanhã, o presidente pode vir de esquerda, de cima e de baixo, mas a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão vai estar intocada. É o que acontece nos Estados Unidos. Pode vir Obama, pode vir Biden. A liberdade de expressão não é debatida. Nem pela esquerda. Tem alguns loucos lá que debatem, obviamente, mas nem a esquerda. Os democratas têm medo de debater certos assuntos hoje. Algum democrata já pediu para retirar alguma matéria jornalística das imprensas? Não. E vou fazer um adendo. Glenn Greenwald, o nosso amigo o Michael Schulenberger aí, são teoricamente democratas. Estão batalhando pela liberdade de expressão no Brasil, meu velho. Que doideira, hein? Democratas, meu velho. E com tio Elão. Olha o Glenn, meu amigo. O Glenn. Mas por que cabeça isso de é piroca possível? do Lula. Mas por que isso é possível? Porque a política é feita com valores. E há determinados valores que não são negociáveis. Ponto. Agora, quando a nossa política é feita por cores, por pessoas, por ideologias que não são ideias, aí a gente tem esse modelo moldável que nós estamos vendo aqui. A gente está debatendo agora linguagem neutra. A gente está debatendo. Veja, sabe o que eu acho muito interessante nesse debate do aborto? Voltando só ao assunto que eu acho que você me provocou aquela hora, deixa eu só responder. Aqui é assim, meu velho. Então aqui eu espeto. Cadê? Não é assim também. Eu estabeleci como um princípio básico, pensando, raciocinando sobre esses assuntos, principalmente em política, que não tem como haver convivência humana sem você respeitar alguns valores. Isso não sou eu não, tá? Vai lá em John Locke, vai em outras pessoas. Mas assim, e o básico do básico, vamos supor que a gente tá numa ilha e a gente se encontra, eu e você se encontra. E a gente decide que a gente vai sobreviver juntos, perfeito? Nós temos que conviver, não tem como, não tem outro jeito. Você concorda e eu concordo. Você não quer me matar, eu não quero te matar. Qual é o princípio básico que a gente tem que respeitar? O valor da vida. Ponto. Se você não respeitar isso, não tem convivência. Não tem jeito. São os direitos naturais, né? Não, mas esse é o direito natural, mais natural, o básico do natural. Aí depois vem a liberdade de expressão. Mas é óbvio. Não existe liberdade de expressão pra quem morreu. Não. Sim, sem dúvida. Então, assim, você não tem liberdade de expressão pra matar alguém. Sim. Então, o direito à vida é o básico e o respeito à dignidade das pessoas são básicos. Então, se você em algum momento acha que por qualquer motivo que seja, você tem o direito de matar terceiros, seja ele não nascidos ainda da mãe, ou posteriores, sem um motivo legal, ou seja, um motivo razoável, você está ferindo a base da convivência humana civilizacional. Eu não estou falando de democracia nem de Estado. Estou falando de civilização mesmo. Básico. Então, aí vai entrar outras discussões. Mas tem vida? Quando que tem vida? Eu sei que tem esse debate. O mais razoável da embriologia até hoje é que a vida acontece a partir do momento da fecundação. Todos os outros são elucubrações, não tem nem certeza nenhuma. O único momento que a gente consegue estabelecer vida é na fecundação, não tem outro. Córtex cerebral, peraí, então se o cara tem uma pane no córtex cerebral e tem meia vida, ele tem uma vida disfuncional? É quando tem batimento cardíaco. Que bobeira é esse? Então o cara tem um infarto, tem 3 minutos que ele deixa de não ter vida? A vida é o quê? A vida é um pacote de doce que você coloca no bolso? O que é isso? Então, a única maneira que a gente tem de estabelecer o que é vida é a partir da fecundação. É a única forma. Se você desrespeita a vida mais indefesa possível da humanidade, que é o feto, ele não tem defesa nenhuma. A única defesa é o invólucro da barriga da mãe. Qualquer coisa que você faça com o bebê. Eu já escutei história de mãe que se assustou e o filho morreu. Não tô brincando. Escutei isso de uma médica.
Então é o ser mais indefeso da humanidade. Não, mas aí já também é um nexo causal que não existe. Não dá pra você dizer que é por causa que se assustou e a criança morreu. Não. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ela tomou um susto, teve um aumento de pressão lá, eu não sei, e o filho dela veio morrer. Mas enfim, por que eu tô dizendo isso? Não tô dizendo isso por causa de... Entendi. Eu tô dizendo que é o ser mais indefeso da humanidade. Ah, sem dúvida. Se você concorda que tirar essa vida tá ok, seja lá por qual motivo for, principalmente por motivos que aquela criança não tem relação, e isso pra mim é inviável. Você vai falar assim, Pedro, mas um caso de estupro, mas peraí, quem estuprou foi o bebê? Você vai punir o bebê? Aí não tem nexo causal. Não faz sentido. Ah, Pedro, é cruel. Cara, eu já participei de um grupo de São José dos Campos que lida com meninas que já tentaram abortar, um grupo católico. Então, eu sei, ninguém precisa me dar essa aula. Eu sei, porque eu vivi com pessoas, com meninas que tentaram abortar com um palito de churrasco, que tentaram abortar com remédio. Então, eu sei, essa aula você não precisa me dar. Eu sei como é que é o drama, eu sei como é que é. Mas ainda assim, o bebê não tem nada a ver com isso. Então, esse é... desculpa entrar nesse assunto, né? A gente nem tocou nesse assunto. Mas é só para explicar o porquê eu falo disso. E não tem nada a ver com religião. Eu tô falando de valores filosóficos primordiais da civilização. Se você não respeita a vida, toda a vida, desde o início, você não respeita o básico da união civilizacional. E aí, meu amigo, o que acontece quando você quebra a base de um prédio? O prédio rui, não tem jeito, o prédio cai. E vai cair mesmo, não tem como. Não tem como. Então, é isso. É simplesmente um valor humano. Um puro humano. Não tem nada a ver com religião. Não cito catecismo, não cito Bíblia, não cito nada. É só valor humano. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Muito bom, muito bom. Gostei da sua resposta. Discordo de algumas coisas, mas gostei. Acho que tem a questão do estupro que a mulher ela não teve o livre-arbítrio e a questão fundamental dela respeitada também. Mas tudo bem. A anencefalia, para mim, não tem nem o que discutir, do meu ponto de vista. E risco de morte materna também, acho que não tem muito que... Não, mas o risco de morte materna é outro caso, né? Aí eu acho que é uma decisão pura e simples da mãe, né? A mãe tem que decidir naquele momento que ela quer fazer, e eu não julgaria também, eu acho que não cabe a mim julgar. Mas... porque ali a gente tá lidando com uma negociação um pouco diferente. São duas vidas, né? Então, o princípio da vida não se aplica aí. Você precisa fazer uma escolha. Vamos para a nossa parte final. Vamos. E hoje nós vamos fazer de um jeito diferente. Vamos, bem diferente. Vamos pedir pro Pedrão. Ele trouxe aqui alguns livros que ele explorou aí. Três coisas belas. Três coisas belas. Quatro. São 4 livros. Vou pedir para ele apresentar os livros, falar qual que é o nome do livro, quem que escreveu. Que aí eu e o Camara vamos tirar um par ou ímpar aqui. E cada um vai escolher um desses 4 para tentar vender o livro pro Pedro, certo? Só que eu quero que vocês entendam que esse é um trabalho extremamente árduo, extremamente difícil. E tem uma questão de curadoria, tem uma questão de você conseguir buscar aquilo que realmente é legal. E tem que dar muito valor. Então vocês ouçam isso e, por favor, vão atrás, porque realmente os 4 livros vão valer a pena. Mas a gente vai ter a nossa brincadeirinha aqui, porque eu vou ganhar do Camara hoje de novo. Então, por favor, Pedrão, apresenta pra galera, pra câmera ali, ó. São 4 dicas de leitura aí. 4 dicas de leitura. Boa. Quais são os livros? Joga essa água pra cá na frente do livro. Boa. Bom, a gente tem aqui A Busca da Justiça Cósmica, de Thomas Sowell. É um livro que, salvo engano, foi escrito em 1999, no qual ele explica como... Não faz o pitch, senão não vai sobrar nada pra nós, hein? Tá bom. Que a gente vai tentar explicar coisa na... Mostra, fala pros caras isso, solte isso. Tá bom. E aí a gente vai tentar vender, e aí depois você pode complementar tudo. Tá bom. Então é um livro escrito em 1989, onde ele fala sobre o problema do judiciamento da democracia e de como isso está atrapalhando os princípios da liberdade básica dos seres humanos.
Boa. Aqui nós temos o Manifesto Herege, escrito por Brandon Neal, que é um jornalista e comentarista britânico, no qual ele manifesta as principais dificuldades que ele tem em lidar com o problema da liberdade de expressão no mundo atual. E ele escreve coisas bem ácidas aqui. Aqui nós temos um dos tratados, para mim, um dos melhores tratados do Mises, sobre o problema fundamental do marxismo, tanto econômico quanto político. O marxismo como é que é? Desmascarado. Desmascarado. Isso, marxismo desmascarado. E aqui o Manifesto Herege, tá bom? Boa. E aqui nós temos Apocalipse Never, que é um livro sobre uma visão mais cética, mais ponderada sobre o ambientalismo e como isso está influenciando as políticas globais. E aí? Como que é o nome Do livro? Michael Schellenberger. Isso, Michael Schellenberger, Apocalipse Apocalipse Never. Never. Para o ímpar aqui, filho. Pra quê? Pra ver quem que vem? Quem vai escolher qual livro pra fazer o pitch? Opa, ímpar. Ímpar? É. Para. 2, 3 e... Opa, 7 Quem ímpar. bota 3, velho? Não para o ímpar. Que é nós, Não, vai. Pô, eu Aquele também que não quer boto ganhar. 3. É, Bota aquele que quer 3, ganhar. cara é um débil mental, Três, velho. irmão. Qual livro você escolhe? Eu escolho Apocalipse Never. Filho da... Never, never, Tá bom. never. Tá bom, eu vou com o Herege. O Herege. Ah, Manifesto Opa, Herege. toma sol. Aí. Toma sol. Obrigado. Não, como assim? Não, você- levar pra casa. Não Como é, a gente vai eu fazer o sei, eu vou tomar só, você faz o outro, cada um faz um. Não vai, ou, Ah, a gente vai fazer os 4 pitches? vai, Tá bom, entendi. Que na verdade meu é um só. Essa é a graça. Graças a Deus eu fiz a combinação com o meu pitch. É um só. Posso eu então já começar? Já que Não, você mas tá. assim, mas Quando você pensa, mas você qual- pensa num. Mas qual que vai ser? Não, já vou a fazer o competição? pitch. Vamos ver quem vende melhor. Escolhe um, então. Eu escolho os dois. Porque pra mim é a mesma coisa. Porque e eu queria falar pra você, meu querido Pedro, porque o que o Michael Schellenberg e o Thomas Sowell estão falando é a mesma coisa. Eles estão falando, metendo pau no globalismo. É. E é isso que eu queria falar. Mandou bem. garoto! Gostei. Era isso. Aí. Exatamente isso. Então, seja ele de uma forma jurídica ou de costumes, ou seja ele ambiental, a ideia é a Federação Global mandar no planeta Terra. E o que você conhecia por democracia, meu querido, acabou de Foi pro voar saco. pela janela. Então, essa é minha temática, eu não quero me delongar Não muito, vai, tá porque, bom, mas 30 é segundos. isso, Apocalipse Never, ou Justiça Cósmica do Sol, era isso que eu queria falar. Muito bom, Perfeito. foi bom. Mas, ó, eu vou na tua pegada, então, Camara. Boa, quero ver. Tem que juntar a temática. Nossa, eu tô sentindo o pensamento dele fritando aqui. Tem que achar uma linha condutora dos dois. pra Então, poder eu tô juntar. com os dois aqui, ó. Manifesto Herege, aquilo que não pode ser dito, e o marxismo desmascarado. Qual que é a união que tem aqui? O totalitarismo que tá aqui dentro Se transformou se nisso aí. transformou no que tá aqui. Perfeito. Caramba. É o único viés que eu tive Bela pra poder união. encontrar. Bela, muito bom. E vou falar uma outra coisa. É engraçado, né? Ele usa a palavra herege, É isso aí. né? E é o que nós que acreditamos na liberdade de expressão de uma forma plena, somos chamados por esses hoje ditos marxistas. Então, utilize o Ludwig von Mises e o Brandon O'Neill para desmascarar o marxismo e para você não ser um herege, meu amigo. Esse é meu pitch para você. Muito obrigado, muito obrigado. Sonoplastia genial, hein? Garoto! Corinthians. Pegar o show de calouros. Tem que pegar um show de Pô, calouros. bebê, acertou nessa aí. Pô, eu meu tomei velho. um susto. Eu também. E aí, qual dos dois pitches você vai levar? Cara, eu vou levar o seu. De verdade. Hoje é... Só explicar, posso explicar? Deixa eu Eu acho que comemorar carece- esses porra. Eu acho que carece de explicação, realmente. É o Tem seguinte, que ser explicado. a questão do pitch do globalismo, ele é, de fato, você não mentiu, é isso que está descrito aí. Só que ele não é tão evidente e a crítica não é tão clara, principalmente no Apocalipse Never, porque lembrando, Mark Schellenberger, ele é um democrata, Fato. né? Mas agora, de fato, o marxismo criticado pelo Mises se transformou no que o Brandon O'Neill critica. Essa analogia foi muito... E eu fui rápido, hein? Porque eu peguei da tua, cara. Não, cara, eu vi a mente dele aqui fritando na minha frente. Eu vi o cérebro dele aqui pegando fogo. Eu sabia, porra. Muito bom. Sabia. Convidado a Agora, levar os livros dele pra casa. Não, é nossa. Não, ele é deu seu, de presente. eu trouxe pra vocês. Obrigado. Ele deu de presente. Você quer fazer uma resenha de cada livro rapidinho, que nem você queria fazer Isso. no começo, pra você dar de sim. presente? Não, cara, ó, E aí, como eu ganhei, eu vou escolher os dois que eu vou levar. eu gosto de todos esses livros que tem aqui, mas eu vou focar basicamente em um. Os outros são
explicativos. Cara, esse livro aqui, Manifesto Herege, talvez seja o livro que eu mais gostei de editar. E veja, eu não concordo totalmente com ele. Ele faz aqui no capítulo 2 uma crítica ao Burke que eu acho que foi injusta. Mas todos os textos aqui, ele faz uma ligação maravilhosa, ele mostrando que hoje o senso comum mais básico se tornou heresia, e como a gente está vivendo num mundo alucinógeno. Ele falou assim que nem Lewis Carroll lá com o Alice no País da Maravilha poderia imaginar uma coisa tão dessa. Então, linguagem neutra, os jornais têm que falar o pênis dela. Que coisa mais bizarra do que isso? Você tem que fazer um esforço mental desse para falar uma coisa dessa. Então, talvez seja um dos livros mais corajosos lançados pelas editoras brasileiras nos últimos tempos. O que ele escreve aqui dá aquela sensação no final que você termina e fala assim: ufa, alguém lavou minha alma. Alguém falou que eu queria falar. Ufa, agora eu tô bem. Eu não vou precisar escrever um livro. Alguém já escreveu por mim. Então, cara, esse é um livro que eu acho que as pessoas deveriam parar para ler nesse momento. Dá aquela sensação de que você não está sozinho, porque é muito desanimador muitas vezes, né? O Marxismo Desmascarado, porque de toda a coleção do Mises eu trouxe esse aqui, né? Cara, o principal assunto desse livro é aquilo que o Mises combateu a vida toda, que é a anticientificidade do marxismo. O marxismo não é nada científico. Sim. Ele se vende como marxismo científico, como ciência, e na verdade é um maior embuste de todos os tempos em todos os sentidos possíveis. Isso eu li. Aquilo que ele falou não só não é ciência, como é requentado de outras teses anteriores, não tem nada a ver com ciência, modernismo e nada disso. O Marx, ele simplesmente criou uma nova forma de absolutismo, só que agora através da democracia. Muito bom. Aqui, talvez esteja uma das críticas mais ponderadas que nós temos ao ambientalismo. Ele desmistifica muita coisa aqui. Apocalipse Never. Mas talvez o principal é que ele traz pra gente uma ideia pro Brasil, principalmente, que é extremamente mal utilizada, que é a questão da energia nuclear. Cara, a energia nuclear é o futuro, a energia nuclear é a única maneira de você produzir energia e não sujar a natureza. Então, se você é ambientalista e critica a energia nuclear, você não passa de um hipócrita. E ele mostra isso com documentos. Aqui tem mais de 1.300 notas de rodapé. E eu acho que você tem que comprar simplesmente porque eu tive muito trabalho para editar isso. Cara, pensa ler 1.300 notas de rodapé. Genial, cara. Parabéns. Gênio. E a busca da justiça cósmica. Se você fala assim, cara, eu não li nada de Thomas Sowell, só li o livro do professor Dennis, que é um ótimo livro, inclusive, mas eu quero começar no livro do Thomas Sowell. O que eu vou ler? Cara, lê isso. Tem uma pegada de ensaio, ele tira o ar professoral dele para falar de um problema real. O ser humano busca uma espécie de perfeição igualitária através de leis, através de imposições culturais, imposições midiáticas, para criar uma espécie de justiça cósmica, uma justiça que nunca vai existir. Uma justiça pura. Justiça cósmico-social. Cósmico-social. Então, o cara, ele quer tirar... ele quer transformar... Ele quer que o cara da Guiana Francesa tenha o mesmo sucesso que o Elon Musk. Simplesmente por imposição estatal. Genial. Muito bom. Onde que o pessoal encontra os livros, por favor? Na Amazon, gente. Tá tudo na Amazon e também nos marketplaces, diversos livrarias de todo o país, né? País todo as melhores do ramo. Proponho aqui uma partilha contigo. Como eu ganhei, eu escolho o primeiro. Sim. Aí depois você escolhe. Você escolhe depois. Tipo, pegar time eu te dou a segunda e a terceira, ficou com a primeira e a quarta. Não, vamos um. Vai lá. Bom, tá. Vai lá, como eu sou amigo e eu sei que você gostou, eu vou pegar esse pra você poder pegar o Apocalipse Never. Não, eu quero pegar o Thomas Sowell. É mesmo? Então eu vou ficar com o Apocalipse Never. Opa, eu vi comigo isso que eu não tenho. Tá muito ótimo. Boa. Excelente. Ele conseguiu, ele tava com medo de você deixar o marxismo mascarado pra ele. Que eu já tenho. Lindo. Lindíssimo. Muito bom. Meu amigo. Meu querido, olha, prazerzaço. Muito obrigado pela Obrigado. Foi demais. Menino jovem, brilhante. Aí tem... No melhor sentido. Jovem no sentido tem vício. Não inexperiência. Eu tento ficar gordo, não é por malemar, não é porque eu quero envelhecer. Seguir a dica do Nelson Rodrigues, né? Envelhecer logo. Cara, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo do interior aí e gastar o seu tempo com a gente. A gente sem dúvida. Muito, muito, muito grato. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente espera te encontrar, bater mais um papo novamente. Tô sempre dessa vez com o professor Denis Xavier. Show, meu amigo. Esperava vê-lo. Queria aproveitar para lembrar o pessoal
do Apoia-se, apoia.se/Beyond, BYOND. Cara, R$20 por mês, ganha essas camisetas, já ganha a camiseta no site lá, você entra no beyondthecave.com.br, só a camiseta custa R$90. Então você já ganha ela com vintão, né? Uma promoção maravilhosa e, faz parte dessa comunidade, então é muito importante pra gente. Quer deixar suas redes pra galera, irmão? Isso, por favor, siga-me no X, o antigo Twitter, é Pedro_do_contra, apelido que eu ganhei na universidade por ser conservador, e no Instagram, Pedro do Contra, tudo junto, tá bom? O professor me chamou isso na Aproveita enquanto tem X ainda. Sigam o Pedrão, sigam o Reginho, que aqui no novo estúdio está invicto nos pitches do livro. Então, 3 pitches, 3 vitórias. O Camara, irmão, muito obrigado. Valeu, velho. É um prazer sempre conversar contigo. Você pegou bons livros aí, viu? Não tem dúvida. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, pessoal. Eu só senti saudade de uma coisa antes de terminar. O quê? Do Elmo. Nem me fala. Vamos descobrir se é Nem tá me aí. fala. Vamos descobrir. O Uber levou. Meu Deus. PVzito, obrigado, irmão. Valeu, abraço. Até a próxima semana. Tchau.